Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Recomeçar Podcast Espírita. Se você está no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, as notificações. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, canal de cortes, então não deixe de verificar. Às vezes você já viu outros episódios, ou se você está pela primeira vez no canal, mas vê se você já ativou o sininho, a notificação. Isso é muito importante porque, além de você ficar por dentro de novos episódios, isso ajuda a plataforma a compreender que o conteúdo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando e passe a mostrar para mais pessoas de forma natural, de forma orgânica. Inclusive, ainda mais quando é um tema assim espírita, consolador, né? Quem sabe essa mensagem não possa chegar justamente naquela pessoa que está necessitando de um incentivo, de fortalecer a sua fé. Então não deixe de interagir, comentar, curtir e até mesmo se você lembrar daquele coração querido, marca aqui nos comentários ou envia o link, clique em compartilhar. A gente sempre diz que para que nós possamos fazer bom uso das redes sociais, não somente divulgar aqui o recomeçar, mas todas as mensagens positivas de fé, de esperança que tem na internet, que nós possamos ser bons propagadores. Então, coloca aqui nos comentários também a sua região, o seu país, de onde você está acompanhando esse episódio, esse podcast. E como muitos acompanham no decorrer do mês, do ano, em outras oportunidades, coloca aqui nos comentários o dia, qual o dia que você está acompanhando esse episódio. E para a gente não tomar mais tempo aqui, né, não perder minutinhos preciosos, a gente está aqui com a Mayra Rocha. Mayra, obrigado de coração, né, você ter aceito o nosso convite, ter feito um esforço, né, a gente compreende até da questão da logística e poder estar aqui conosco é muita gratidão da nossa parte, viu? Éder, foi um prazer enorme. Eu sempre acompanho você nas redes sociais, os convidados, um conteúdo excelente. Então é um prazer ser convidada a vir. Espero que eu faça jus ao convite estando aqui. Não, sem dúvida vai ser bons momentos de bate-papo aqui. Antes de a gente já saber um pouquinho mais sobre você, né, e bater um papo, você poderia fazer a peça de abertura, por gentileza? Claro, vamos lá. Então vamos todos fechar os nossos olhos espirituais, os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que possa abençoar todos que estão nos assistindo, seus familiares, seus lares, seus lugares de profissão. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que nos acompanhe no dia a dia, nos nossos obstáculos, nas nossas contendas, que nos acompanhe naquilo que nós precisamos fazer. Pedimos à espiritualidade amiga que possa adentrar neste momento em todos os locais onde os nossos irmãos passam por necessidade, sejam nas ruas, sejam dentro dos seus lares, que ele possa enviar anjos encarnados a ajudar, a levar o que beber, o que comer e o que vestir. Pedimos à espiritualidade amiga, a falange do nosso querido amigo Bezerra de Menezes, que possa adentrar nos hospitais e nos lares onde os nossos irmãos sofrem com as mazelas físicas, as doenças. E pedimos que leve a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a Nossa Senhora, nossa mãe por adoção, mãe da humanidade. Acolhe no teu colo maternal, Senhora nossa, todos os desencarnados, todos aqueles que fizeram a passagem ao plano espiritual. Coloca no seu colo também e dá um abraço apertadinho no espírito de cada um, aqueles que por desventura do desespero tiraram a sua própria vida. Mostra a eles, Senhora nossa, a importância de estar junto ao coração de Maria e de Jesus. Pedimos à espiritualidade amiga que possa adentrar em todos os lares de acolhimento de idosos e de crianças. Pedimos a proteção para as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Pedimos ainda, Senhor, que tu possas abençoar todos aqueles que lutam contra os vícios da bebida, os vícios da droga, qualquer vício dessas paixões físicas que nós angariamos ao longo da encarnação. Pedimos a toda falange amiga que possa adentrar em todos os presídios do mundo inteiro e levar o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos ainda por todos os templos, centros, terreiros, todos os locais onde professarem a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença alguma, agnósticos, ateus, mas que praticam a caridade e a espiritualidade, ainda que assim não denomine.
Pedimos, Jesus amado, nosso mestre, nosso irmão, pedimos às falanges amigas que levem a paz a todos os países que estão em guerra nesse momento. Pedimos por todas as mãezinhas, as gestantes e as tentantes e seguimos pedindo pelos nossos irmãos que estão desempregados nesse momento. Deus, nosso Pai, nosso amigo, nós te pedimos, Senhor, a proteção para o nosso dia a dia, a proteção para os nossos filhos, nossa família, para os nossos obstáculos, mas também para os nossos projetos. Agradecemos por tudo que nós conseguimos fazer, por tudo aquilo que nós também não conseguimos. Te pedimos, Senhor, seja compadecido com as nossas causas e misericordioso com os nossos erros. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Assim seja, amém. Muito bom. Ô, Mara, e a gente sempre gosta de começar pelo início, né, ali até mesmo do despertar ali da tua mediunidade. Como que foi no teu caso? Olha, Éder, eu despertei a mediunidade muito cedo. Mayra, tenho lembranças a partir dos 7 anos de idade, que foi quando eu já estava numa série avançada. Mas a minha mãe conta experiências que ela teve comigo a partir dos 4 anos de idade. Então, dos 4 aos 7, são histórias contadas pela minha mãe, pela minha irmã, que é mais velha, pelos familiares e amigos ali. A partir dos 7, eu começo a ter a visão clara de quando inicia. Por exemplo, eu sempre digo isso nos podcasts porque eu acho um fato muito inusitado. Eu mesmo acho. Eu comecei a ler e a escrever com 4 anos de idade. Então, eu fui para a primeira série com 5. Com 7 eu já estava na terceira, né? Olha, Naquela época se podia avançar as séries, hoje já não pode. Então, com 4 anos eu sabia ler e escrever e sabia as contas básicas de matemática. E ninguém me ensinou, ninguém encarnado me ensinou. Não se tem esse fato de alguém me ensinando. Minha mãe é professora, minha irmã também, mas com 4 anos eu ficava em casa com alguém cuidando. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu brincava de escolinha. Então tinha uma professora e eu era aluna. Mas essa professora não era visível a ninguém. Então aprendi a ler e escrever. Tanto é que meu apelido na minha cidade é Lê. Ninguém conhece por Mayra, só por Lê. Porque achavam bonitinho, eles levavam vários livros, assim, pegavam um livro qualquer e aí pediam para me ler. Lê, lê, e ficou Lê. olha que Até legal. hoje é Lê. Então, ali começa as experiências, e aí contadas pela minha mãe até os 7 anos. Com os 7 anos, aí eu me lembro das primeiras experiências na escola. Eu estudava numa escola que ela tinha umas escadas que subiam, e eu ficava vendo ali sempre uma criança, um menino. Um menino que sempre dizia e contava uma história de que ele havia desencarnado naquele colégio. Mas é um colégio de uma cidade pequena, então, assim, em tese, para mim aquilo era um fato extremamente novo. Mas era um desencarne que aconteceu anterior, quando eu nem tinha nascido ainda, ou era pequena, não sei bem ao certo se eu já estava nascida, mas foi de um acidente, de uma brincadeira entre duas crianças e um acabou desencarnando. Então começou a minha experiência ali. Mas quando você tá ali que tem uma professora ali, um espírito te ensinando, pra você já tinha noção de que era um espírito ou Não, foi com naturalidade, não, então era foi, como você era não como se não, diferenciava nunca do. diferenciei. Inclusive, eu tive muito tempo uma primeira mentora que me acompanhou a maior parte do tempo, até que se trocassem para o Inácio Daniel. Então, a mentora é a Caterine e eu chamava de madrinha. Ela ficou conhecida como madrinha e ficou conhecida como madrinha dentro da minha família também. Porque eu falava muito sobre ela, eu falava quem era ela, mas a minha mãe é evangélica e a minha mãe dizia que era um espírito, um anjo, talvez até da igreja. Eu me lembro dela falar assim, um anjo que me acompanhava. Então, pequenininha foi muito natural. Eu comecei a perceber que existia algo a mais quando eu comecei a ver pessoas que moravam na cidade, que morreram, né, como entendia naquela época, e que eu via depois. Então, assim, teve um senhor que desencarnou e eu tinha uma prova, era uma das primeiras provas que eu tinha que fazer, e aí ele desencarnou num dia. Estava tendo velório na minha cidade, o costume é fazer o velório dentro de casa, né, de um dia para o outro. E estava tendo o velório e eu me lembro de eu entrar para a cozinha para estudar e começar a rezar o texto inteiro, estudando e rezando o texto. E ele me aparece.
E aí eu me lembro que naquela hora, o primeiro ponto foi um susto, mas depois ele ficou comigo ali tentando falar, até porque ele já me conhecia enquanto criança, né? E ele ficou tentando conversar e eu me lembro que eu senti uma paz muito grande. De início foi muito medo, mas depois eu senti uma paz enorme. Então ali eu comecei a entender que não era normal, entre aspas, não era alguém que realmente estava. Até então eu jurava, tinha certeza que era alguém. Só que muito pequenininha eu falava e as pessoas acho que não queriam me dizer ou não tinham conhecimento suficiente, né? Minha mãe, então, a parte da infância foi sofrida com ela, ela sabe disso. Hoje a gente conversa muito. Então foi sofrido para minha mãe entender isso, para entender o que acontecia. Que alguém te reprimia nesse sentido? Não, você não, dizendo Minha que você não estava vendo No ou início, minha mãe dizia que eu não estava vendo, mas depois ela não teve mais como fugir por fatos que aconteceram, inclusive fatos assim dentro da família particular, e ela não teve mais como ela fugir disso. Então, o que ela achou que era? Logo em seguida, ela achou que podia ser coisa do diabo, porque como ela é evangélica, né, no início, ela achava que podia ser alguma coisa ali, uma possessão, uma coisa desse tipo. E aí ela reprimia com mais força, assim, né? E mãe nordestina, você sabe que a criação é diferenciada, né? Então, assim, ela reprimia com mais força, até que chegou um momento em que ela já não sabia mais o que fazer, e foi o momento em que eu fui morar com a minha avó. Eu saí de casa, ficou minha irmã e meu irmão, com a minha mãe e meu pai, e eu fui morar com minha avó, que é na mesma rua, só que uma casa abaixo. isso com quantos anos mais ou menos? Uns 8 anos, no máximo, né? Então fui morar com minha avó por ali. E passei muito tempo com a minha avó, porque de repente, assim, tanto é que a minha avó eu chamo de mãe, e a minha mãe eu chamo de maninha, para diferenciar. E minha avó não, minha avó é uma senhora sem nenhuma escolaridade, mas enquanto estava encarnada, era a mulher que mais sábia que eu conhecia, porque a minha avó acreditou em mim desde o início. Inclusive, eu me lembro muito dela falar assim para mim: eu também vejo alma, que ela chamava alma. Eu vejo alma que fica ali em cima do baú, tinha um baú antigo, e ela me dizia. Então, na casa da minha avó, eu não tinha esse problema. Eu conseguia ser quem eu era sem ter medo, sem ter medo. Hoje eu compreendo muito a minha mãe. No início, ali por volta da adolescência também, eu fiquei um tempo um pouco revoltada com a minha mãe, mas hoje eu compreendo do que ela queria evitar, do que ela achava que podia me proteger, mesmo que não pudesse, porque a missão de cada um precisa ser feita, né? Mas hoje eu compreendo muito a minha mãe. E deixa eu te perguntar, vamos supor, a sua avó via um espírito ali no baú. Acontece de um médium ter uma percepção de algo e outro não? Ou você também os via, os mesmos? Olha, pode acontecer de um médium ver um espírito, no caso um perispírito. A gente sempre explica, né, que o médium não vê o espírito, ele vê o perispírito, mas ficou popularmente conhecido como Sim. espírito, né? Então, assim, pode acontecer de um médium ver um espírito e o outro não. Porque a visão dos espíritos é uma questão de afinidade, é uma questão de objetivo, é uma questão do trabalho de cada médium é diferente. Então, o público também é diferente. E eu acho que a espiritualidade faz isso de forma inteligente, para que, como somos poucos que chegando aqui no plano aceitamos a missão, então eles precisam ter essa divisão para tentar atender o máximo de pessoas e propagar essa notícia, essa boa nova. Então, pode acontecer sim. Como pode acontecer de dois médios verem iguais, todos os espíritos? Pode acontecer isso também. Mas é uma questão de afinidade, uma afinidade espiritual, uma afinidade do trabalho. Por exemplo, a questão moral do médio também entra ali. A gente sabe que a mediunidade é orgânica, mas a questão moral é o que leva a mediunidade a um patamar ou a outro, né, dependendo. Então, a conduta do médium também pode diferenciar o tipo de espírito que ele tem mais afinidade e que ele pode enxergar. Então, normalmente acontece dos médios não terem a mesma visão, ou por questão de trabalho, ou por questão de conduta, enfim, ou por questão mesmo da espiritualidade fazer essa divisão. Mas a minha avó, os que ela via, eu via também. Essa senhora que ficava em cima do baú, ela estava sempre presente com a minha avó. E depois a gente foi descobrir que ela era uma amiga da mãe da minha avó, ou seja, da minha bisavó. Minha avó conhecia e eu não. E aquele baú havia sido dela, que passou para a amiga, que é minha bisavó, e minha bisavó passou para minha avó.
no desencarne, ficou com a minha avó. E você acha que o espírito ele estava apegado ao baú ou não? Foi mais assim, ah, vou me apresentar como uma forma carinhosa, de Com lembrança. certeza, uma forma carinhosa. Quando a gente fala muito sobre o apego dos espíritos aqui na crosta terrestre, como a gente conversa muito sobre isso, fica parecendo que a sua grande maioria faz isso, né? Tá apegado. E não é bem assim. Os espíritos, eles são atraídos pela força do nosso pensamento e pela bondade que ali habita. Então, é normal que eles venham a um local onde você, com pensamentos, atrai, mas eles vêm pelas pessoas, pela amizade, muito mais do que por qualquer objeto. É bom deixar isso claro, porque a gente tem uma visão, quando a gente conversa muito com espírita, né, e a gente fala sobre isso, a gente tem uma visão que a grande maioria dos espíritos está apegada às matérias, às coisas. Não é bem assim. Nós temos espíritos já, né, que já passaram e muito dessa fase. Então, são atraídos. É muito legal que quando alguém vai falar comigo, alguém de outra religião que a gente vai conversar, e eles perguntam, então, no dia do finados, eles vão ao cemitério, né? Porque tem essa polêmica em relação ao cemitério. E eu falo, olha, o próprio Kardec pergunta aos espíritos se no dia dos mortos os espíritos vão ao cemitério com a mesma frequência que vão a outros lugares. E o espírito responde que sim. Por quê? Eles não estão indo por conta do cemitério, eles estão indo por conta do chamamento amoroso das famílias. Então a gente atrai os espíritos pelo nosso pensamento, pelo nosso amor. Então não é assim, gente. A grande maioria não está pegada aqui como a gente quer imaginar, né? A gente fala muito nisso, então fica parecendo Acho que a que gente tem muito uma cultura de educar pelo medo, né? educar pelo medo, a religião do medo, a doutrina do medo, né? Então a gente vê alguém ali mais é, querendo controlar mais um bem material, alguma posse de alguma coisa, a gente já fala, ó, vai morrer, vai ficar Vai ficar pegado, hein? pegado. E às vezes, na grande maioria, no momento do desencarne, há uma confusão, mas quando eles são chamados, acolhidos e que eles conhecem a verdadeira vida, porque essa nossa não é uma passagem efêmera, muito rápida. Até quem vive 100 anos aqui viveu muito rápido. Isso aqui passa no estralar de dedos, né? E de repente, quando você chega lá, você conhece a verdadeira vida, você conhece a verdade de todas as coisas, ou pelo menos você começa a conhecer lá. Então é muito comum que eles se entreguem a essa nova verdade e que com o tempo eles também desapeguem. Então assim, não é bem como a gente às vezes quer acreditar, né? Que tá cheio de espírito aqui apegado a uma mesa, a uma cadeira, a esposa, assim, não enquanto espírito, mas enquanto posse. A gente lê muitos livros e às vezes a gente quer incorporar aquilo ali, não, mas a gente já está num patamar de evolução que nós já temos muitos espíritos que vêm aqui trabalhar e muitos que vêm visitar por amor. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade. E não só em comunicação mediúnica. Eu costumo dizer às pessoas que me procuram que todo mundo precisa menos de médio do que ele imagina. Você precisa muito menos de Mayra, de qualquer médium que você conheceu. Eu me cito porque só posso dar exemplo de mim, do que você imagina. Você tem essa possibilidade da comunicação em casa. Você tem a possibilidade de um cheiro que passa por você, de um sinal que você tem. Às vezes você está na rua e você tem uma lembrança muito forte da pessoa de um determinado lugar que passa. Às vezes alguns efeitos físicos dentro da própria casa. Isso acontece muito. Só Mesmo a pessoa não sendo um médium ostensivo, ela mesmo, pode perceber mesmo. esses sinais. Pode sim. É porque a gente ainda tem os olhos materiais muito abertos e os espirituais ainda cerradinho, um pouco fechado. Porque se a gente, quanto mais você alcança essa visão espiritual, mais você percebe que esse contato espiritual é para todos. É para todos. Né? Então, assim, a gente fica vinculado aos médios, por exemplo, eu tenho que ir na Mayra, receber uma carta, quando na verdade a pessoa que você quer muitas vezes está lá te visitando, está te acompanhando, está assistindo do outro plano também o seu caminhar. Então, eu sempre digo que carta consoladora, como é popularmente chamada, comunicação, ela é um remédio para dor. Você vai estar com uma dor de cabeça, você recebe aquilo ali, por horas ela passa, mas se você não souber o que fazer com aquela comunicação, a dor vai voltar. Aquela comunicação vai perder o sentido para você. Então a gente sempre foca, eu pelo menos sempre foco na reforma íntima, na nossa melhora e na naturalidade que ocorre as comunicações, que necessariamente não precisa de um médium, não precisa de um médium. E você você citou o começo de você perceber a sua mediunidade ali, né? E para começar a questão da carta que você citou, então assim, você começou a receber mensagem ou algum recado de algum espírito pedindo para falar com outro assim, Então, Éder, desde cedo ou não? o que é que acontece?
A psicografia nunca foi, as pessoas perguntam muito, porque Chico descobriu sua missão muito cedo, né? Chico conviveu naquela missão. E Chico era um espírito missionário, diferente de Mayra Rocha, que é um espírito que veio resgatar. Então são situações extremamente diferentes. Mas eu sempre dou o exemplo de Chico, porque Chico, pra gente, é um dos. Pra mim, não vou falar pra gente, mas pra mim, é um dos exemplos de homem. Chico não foi o médio é Mayra. Chico foi o homem, sabe? O homem que abdicou da vida pela doutrina, pela caridade. E é nossa meta sempre fazer isso. Então, é enaltecido não por ter sido médio psicógrafo, mas por ter sido um homem abdicado ao bem. Então, assim, no meu caso, a minha missão nunca foi a psicografia. Eu não cresci achando que ia ter que escrever, entregar. Eu sequer sabia o que era psicografia. Eu vim ter contato com a doutrina espírita a partir do meu segundo casamento, porque ele era espírita. E aí, quando eu conto para ele tudo o que acontece comigo, ele fala: Você é médium. Eu nunca tinha ouvido falar, porque como eu era Só para evangélica, mim pensar isso, com qual idade, vamos supor, essa depois lacuna. dos 20, Tá. já na fase adulta. Então você E teve que lidar com a mediunidade ali na adolescência sem sem nada, entender sem espiritismo. espiritismo. Eu tive grandes professores desencarnados. Então, onde eu fui, seja na carismática, por exemplo, eu encontrei na carismática da católica um excelente lugar para ter a mediunidade, porque eu não sabia ainda que o nome era mediunidade, mas aquilo que me acometia era muito bem recebido lá, porque na carismática eles fazem oração, tem as orações em línguas, que são incorporações, mas eles chamam diferentes. Então ali eu me encaixei muito bem, por exemplo. Mas me encaixei muito bem até começar a ter algumas curiosidades, até começar, não, peraí, eu preciso saber o que vai além, né? Eu conheci aqui pessoas que fazem algumas coisas parecidas comigo, mas vai além, eu preciso saber o que é isso. Então eu entro na fase da adolescência na igreja evangélica. Lá também foi muito bem recebido com outro nome, chamava Revelação, enfim, Visões. Tinha outro nome que eles denominavam ali, mas sempre me trataram muito bem. Ninguém nunca me falou sobre espiritismo naquela época dentro das igrejas. E a minha mentora e os espíritos que me acompanhavam também nunca chegaram a mim e falaram, olha, tem uma doutrina que é espírita. E hoje eu entendo por quê. Eu morava numa cidade pequena, 7.000 habitantes, não tinha centro espírita, só tinha uma igreja católica e duas igrejas evangélicas. Então, não era uma situação fácil de você colocar uma criança ou um adolescente. E nenhum espírito nos coloca, nenhum mentor nos coloca para sofrimento gratuito. A gente precisa resgatar, mas dentro da nossa limitação. Não tem o prazer em te ver sofrer, isso não existe. Então hoje eu compreendo, mas eu tenho escritas por volta ali de 10, 11 anos, que parte dessas escritas hoje você vê que é do Livro dos Espíritos. Hoje, quando a minha mãe pegou as escritas, aí trouxe as fotos, as coisas diferentes, você vê que sim, era dentro da doutrina. Eu me lembro que tinha uma escrita que eu fiz ainda na minha cidade, no Jati, que tempos depois eu descobri que era um grande expoente do espiritismo para aquela época. Nunca divulguei, nunca divulgarei, até porque não fazia sentido. Eu só estou dizendo que eu tive ensinamentos do espiritismo, mas não com esse nome, não com esse nome. Então, depois que eu descobri quem era ele, e hoje você, inclusive, me deu um livro dele, que assim que eu vi, eu falei: olha, porque ele é muito grato na minha caminhada, sabe? Na minha caminhada mesmo. Não é assim dos mais novos, nem dos mais conhecidos, mas é alguém que esteve comigo ali na adolescência. Então, eu nunca tive a missão da psicografia. Eu não cresci sabendo que eu ia fazer isso, tá? Mas o que é que acontecia? Eu aprendi a escrever muito cedo, não fazia sentido, mas eu escrevia tudo. Então, com 7 anos, eu comecei a escrever tudo que eu vivenciava, como se fosse um diário, uma carta para alguém mesmo, mas era de mim para alguém. E eu me lembro que uma das primeiras cartas foi de um ex-prefeito da minha cidade, que eu amava o túmulo dele. Porque o túmulo dele é o mais bonito que tem lá dentro do cemitério. Tinha um Jesus, né? Bem bonito, de braços abertos. E ele era muito bonito mesmo. E eu me lembro que eu ia muito ao cemitério. Eu sentia muita paz e eu conversava com muitas pessoas lá. Então, enquanto pequena, eu fiz muito isso. E minha cidade, como é pequenininha, o cemitério fica na rua, tudo é muito tranquilo, não tem nada assim
nada assustador, nada disso no cemitério de lá. E lá tem, assim, as casinhas em cima dos túmulos, que é antigos, mausoléus que chama, né? Sim. E tinha da minha família também. Então, eu ia lá. E ele eu conheci lá. Então, eu levei um caderno um belo dia, depois de conversar muito com ele, eu comecei a escrever o que ele me dizia. Inclusive da cidade, inclusive de tudo isso. E foi aí que começou as primeiras escritas. E depois eu não parei mais. Tudo que me diziam, tudo que os desencarnados me diziam, até hoje isso acontece, eu escrevo. Se eu estiver numa padaria, eu pego o papel lá, o guardanapo, eu escrevo no guardanapo e levo. Eu não deixo nenhuma informação perdida. Por quê? Pode ser que nunca me encontre a família? Pode, mas pode ser que ela me encontre, porque nada é por acaso. A gente sabe, né? Então, automaticamente, assim que a família me encontra, eu me lembro. E nesse caso, vamos supor, o do prefeito lá, você depois ficou com você ou ele pediu para você mandar para alguém? Não, assim, eu acredito que a minha mãe nunca deixou na época. Isso é uma coisa que eu tenho até que perguntar para ela. Como é bastante conhecido, acho que minha mãe nunca deixou que eu fizesse isso, mas essa escrita existe. Entendi. Porque eu guardei muitas coisas, minha mãe também guardou e ela ainda existe. E é muito bonitinha a escrita porque é justamente ele contando como foi a formação política da cidade, ele contando, né? E eu Legal. escrevi muito isso aí. Então no início a minha mãe não deixava não, tá? Quando eu comecei a falar, a repetir o que os espíritos me diziam para as pessoas, foi quando começou meus problemas em casa também. Então, a saída para morar com minha avó foi bem aí. Quando começou, eu repetia o que eles me diziam. E as pessoas ou se E aí, assustavam. aí você não tô querendo entrar em nenhum caso pessoal, tá? Mas assim, aí, vamos dizer, os espíritos, você se envolvia em problemas talvez que você nem sabia da tua idade. Muito. Ora, eu posso te dar alguns exemplos que não vai ter problema. Por exemplo, eh, alguma coisa que acontecia entre meu pai e minha mãe que eu não podia falar, mas eu não sabia. Aí o espírito vinha e me contava: Ó, teve isso e isso. Na minha consciência de criança era algo bom. Era algo bom. Eu me lembro que minha mãe, quando ela recebia salário, ela é professora, a gente costumava ir na outra cidade. Hoje não, hoje tem mercado, hoje tem muita coisa na minha cidade, mas antigamente não tinha assim. E ela levava o dinheiro impresso, naquela época era dinheiro assim. E aí eu me lembro que um dia ela tinha recebido salário e ela não contava para ninguém, nem quanto era, nem que recebeu, por medo também. E eu cheguei lá no meio de todo mundo, porque um espírito tinha me contado, e eu falo assim, ó, no meio de todo mundo, tios, e minha mãe recebeu dinheiro, nós estamos ricos, aquela coisa de Sim, criança. sim. Minha mãe ficou muito brava, muito brava. Tomei uma surra e tudo nesse dia, porque falei algo que não. Então, isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Eu repetia muito, e eu acho que esse é o problema da mediunidade quando ela, na infância, quando não há um suporte. Porque na infância você não tem formação para fazer filtro. Não tem como você filtrar o que aquela informação pode ocasionar ou não. Outra vez eu me lembro também de um fato que aconteceu, que hoje foi engraçado, mas no dia não foi. O meu tio levou a cunhada dele e estava com a esposa, e a cunhada dele era solteira, tudo certo. Só que meu tio sempre foi muito bravo, muito ciumento com essa questão, né, de proteger, de namoro, essas coisas. E aí, um espírito me contou que ela estava namorando com um rapaz de lá. Dei conversa, cheguei na casa da minha avó e contei. Deu o maior problema. Né? Meu tio zangado, a menina sem entender. Como que ela sabia, né? E assim, deu o maior problema. Deu o problema que você imaginar. Minha irmã também, a gente teve brigas homéricas, porque a minha irmã, quando ela ia namorar escondido do meu pai, não tinha lugar que ela se escondesse que eu não achasse. A pessoa Sério. começa a ficar com medo, né, de ter você perto ali. Minha irmã tinha muito medo. Até hoje ela tem. Por exemplo, ela vem aqui para cá, ela vai para casa em Brasília e a gente tá na cozinha e eu falo: "Bom, vou dormir". Ela tá lá fazendo o mingau da menina, ela fala: "Me espera, não fico aqui sozinha de jeito nenhum, eu não vou". Até hoje ela tem. Mas ela sofreu muito comigo, assim, nessa questão da mediunidade. Sofreu demais. E como que você foi sabendo mudar e usar essa mediunidade para algo positivo? Assim, foi gradativo ou foi só quando você já começa a conhecer o Não. espiritismo? Eu vou para a adolescência, e foi muito mais difícil na adolescência do que na infância. E eu começo a perceber que
aquilo ali que acontecia comigo, aí eu fui estudar fora, fui estudar em outra cidade. E coisas que eu falava, que eu repetia, que os espíritos me diziam, as pessoas diziam que era mentira. Então começava a ter uma situação assim, sabe? Eu contava uma história que era verdade porque o espírito estava me dizendo, mas era chamada de mentirosa. Isso já fora da minha cidade, numa outra cidade que eu estudei. Eu estudei em duas cidades diferentes, depois da minha. Então eu tive esse problema mais de ser difícil de fazer amizade, ser difícil de me relacionar. Eu tive alguns problemas de relacionamento. Eu nunca tive ataques, isso eu nunca tive. Principalmente porque minha cidade é uma cidade muito amorosa. A cidade é pequenininha, mas é muito amorosa. Sempre que eu vou lá, eu tenho muita saudade, inclusive, de viver lá. E aí, nessa outra cidade, eu enfrentei esse tipo de problema. E o que é que eu fiz? Eu me fechei. Então, eu continuava vendo os espíritos, escutando normalmente, eles se tornaram os meus melhores amigos, e até hoje eu brinco com as pessoas que eu tenho uma tendência a confiar mais nos desencarnados do que nos encarnados. Isso é fato. Se você me falar alguma coisa e o desencarnado outra, eu vou ficar com o desencarnado e pode ser que eu esteja até errada, mas a minha tendência é essa Pelas confiança, experiências que você teve, né? pelas experiências que eu tive. Então, na adolescência, eu enfrentei isso e me fechei. Eu me fechei. E fiquei fechada até mais ou menos ali, sem comentar o assunto, sem falar, até por volta ali dos 17 anos. Sem falar assim com pessoas da família, falava com a minha mãe, e o tempo inteiro ela dizia: não fale isso, não diga para ninguém. Na época, meu pai era até político, e ela dizia: não fale, porque as pessoas vão achar que você é doida, que você. Minha mãe falava muito isso. E teve situações, na minha cidade, teve só um centro espírita, e eu era pequenininha. E esse centro espírita ficou pouco tempo aberto. Mas assim, ele era um senhor, ele é, porque ele está encarnado também ainda, Zé. Quero mandar um beijo para Zé. Zé é um batalhador na doutrina espírita, viu? E Zé batalhou lá nessa cidade para montar esse centro espírita, mas o preconceito sempre foi muito grande. E eu me lembro, Éder, que ele fazia assim: tinha as sessões espíritas à noite, e depois da sessão espírita tinha sopa e pão. Ele era dono de uma padaria. Então as pessoas iam com as panelinhas, assistiam à sessão e no final a sopinha com pão ia para casa. E no domingo de manhã tinha a evangelização infantil. E aí ele dava pão doce com suco de maracujá. Aquilo marcou assim muito para mim, porque eu vivia indo lá escondida, mas eu achava que eu ia pelo pão doce com suco de maracujá. O que não era verdade, porque a minha condição, a condição da nossa família, nunca fomos ricos, mas era uma condição. Minha mãe era servidora, era professora, então a gente tinha condição de comprar o suco e tudo. E eu jurava que eu ia por ali. Então, várias vezes a minha mãe foi me buscar nesse centro. Tempos depois, esse centro fecha e, com a graça, né, da espiritualidade, reabre depois, agora, com a ajuda da Casa da Caridade. Eu vou na minha cidade, eu faço a primeira sessão espírita lá, aberta, e aí eu dei força para eles, a gente conversou e eles montaram, Zé, junto com Maria, montaram um centro. Hoje tem um centro espírita no Jati, Que legal. que publica as obras, que divulga as obras, que Não, não para estuda. envaidecer, longe disso, mas assim, para você é um motivo de orgulho, né? Dar essa volta por cima, assim, né? De alguém Muito, que sofreu um ataque, depois se entendeu e volta ajudando a muito. doutrina numa cidade pequena, né? Porque assim, como eu te disse, eu nunca fui maltratada, não. O povo lá é muito amoroso. Mas só o médium, só a pessoa que vive internamente isso, sabe o que se passa, sabe o que é as pessoas acharem que você é uma mentirosa. Quando a gente já está na fase adulta agora, que a gente recebe essas críticas ainda, você já sabe como filtrar e dizer: bom, esse processo não é meu, esse processo é dessa pessoa. O meu processo é continuar a minha caminhada. Eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar. Eu estou aqui para mostrar, para divulgar a doutrina e para resgatar o que eu preciso. Mas numa adolescente, aquilo me causou muita confusão, aquilo me causou sentimentos de revolta, sentimento de falar assim: uai, mas se tem alguma coisa errada, eu não posso fazer nada, eu estou dizendo que eu estou vendo. Minha mãe falava: não fala, não fala. Situações de segredos que eu sabia, segredos de adultos. Então, minha mãe me tolheu muito ali. E não foi fácil. Então, assim, a fase da adolescência foi a mais difícil, mas ainda assim não descobri a psicografia ali. Só que com 17 anos eu fui morar em Brasília. Ainda assim,
era evangélica, então frequentava as igrejas. E os espíritos começaram. Eu cheguei em Brasília numa situação que financeira não era boa. Eu vim para uma cidade grande, então, começando do zero. E os espíritos diziam assim para mim: olha, quando você conseguir, você vai estudar, você vai batalhar, e quando você conseguir, você vai ajudar outras pessoas. Essa é a missão, nós vamos trabalhar para ajudar outras pessoas. Eu me lembro assim, vários dias, às vezes eu chorava com alguma coisa que eu não estava conseguindo, às vezes até a questão da faculdade, quando eu comecei para pagar, e eles me diziam muito isso. E aí começa-se o projeto da caridade. Então, lá por volta dos 20 anos, eu começo o projeto de caridade mesmo. Então, começava os projetos de caridade, ajudar o máximo de pessoas que eu podia, o máximo de pessoas que eu conseguia juntar com os amigos, e assim nasceu. De formas aleatórias ou já com uma instituição? Não, de forma aleatória, só que eu tive um chefe muito fantástico que era espírita, só para você ver como são as coisas. Meu chefe, que eu gostava muito dele, ele era espírita, e ele contava que tinha sempre uma mulher loira com ele. Aí ele não falava espiritismo, ele nunca chegava a conversar assim, mas ele dizia que via essa mulher, que essa mulher acompanhava, e ele sempre foi muito caridoso, muito. Então eu chegava lá, por exemplo, a menina que trabalha na Copa precisava de um exame, de um remédio, chegava lá e falava, doutor, vamos, vamos. Ah, vestido de noiva, que era o sonho de alguém, geladeira, enfim, a gente começou a fazer aquilo ali. Eu com o que eu podia, ele também, e foram se juntando mais amigos. Então chegava o Natal, eu falava, gente, vamos fazer uma coisa aqui para a gente distribuir. E começou, nasceu assim a caridade, bem antes de eu conhecer o Espiritismo. O meu pai, como era político também, é, de cidade pequena, me ensinou muito sobre isso. Minha casa vivia cheia. Minha mãe é o maior exemplo de caridade que eu vivenciei, porque minha mãe era uma pessoa que tinha condição de viver muito melhor do que viveu, mas escolheu ajudar. Minha mãe abria a porta de casa, a janela, para várias crianças, porque houve uma época na minha cidade que tinha muita necessidade. Hoje não mais, mas tinha muito. Então minha mãe abria a janela, nossa vida lá em casa nunca teve nem privilégio e nunca teve assim, por exemplo, a gente nunca trocou de roupa no nosso quarto, porque as pessoas entravam, as pessoas passavam. Então, eu e minha irmã, a gente teve uma vida assim bem pública também. Minha mãe abria 7 horas da manhã para dar o bolachão e o café com leite para uma fila. Tanto é que até hoje eles chamam Madrinha Zeuda. Hoje alguns já estão casados, têm filhos, mas manhã ficou assim, a madrinhada de vários ali, em tudo. Ela abria para almoço, para janta, todos os 3 turnos. A casa A pessoal. casa, e aí tinha uma janela que se tornou a porta, que era por ali que eles buscavam. E tinha mais, quando ela atrasava, que ela dormia demais, aí eles gritavam da porta. Minha irmã ficava brava. Falava, a gente não pode dormir, a gente não pode. E a gente, por exemplo, mesmo tendo uma condição a mais, a gente não tinha como comer algo diferente. Porque minha mãe fazia panelão. Então não vai fazer diferente para os filhos e não, era tudo igual. Então, assim, a gente sempre viveu uma vida muito regrada por conta também da caridade, de dividir ali. E minha mãe é muito querida e muito amada, inclusive ali na rua, pelo povo do Jati também, porque ela sempre foi caridosa. Então, não posso te dizer que a caridade surge com o espiritismo, não seria Sim. verdade. Eu me lembro que minha mãe me mandava levar todos os dias para uma rua que chama Favela lá, que era a favela, e minha mãe mandava todos os dias, 5 horas da tarde, eu levar um copo de gemada para um senhor, que ele bebia muito, então ele contraiu uma doença, da qual ele desencarnou. E minha mãe mandava essa gemada todas 5 horas da tarde. Naquela época eu nunca compreendia porque aquilo acontecia. Mas ela tinha essa preocupação. Outra coisa que aconteceu também foi uma pessoa que cometeu um erro e foi preso na minha cidade e não tinha família ali na cidade, a família era do sítio. Minha mãe nunca deixou de mandar a comida dessa pessoa que estava presa, ainda que ele tivesse cometido o erro, admitido e esteja pagando, estivesse pagando. E muitas vezes eu não compreendia aquilo ali, mas ela nunca deixou. Ainda pagava um rapaz para levar lá na cadeia. Interessante que mesmo a infância, umas repreensões mais duras, também serviu de alicerce para aquilo que você poderia sofrer fora, né? Sim, E também o exemplo positivo, né? Da muito. caridade, do auxílio, que acho que moldou também quem você é, né? Mudou. Mudou o caráter.
E mudou minha vontade, assim, porque eu posso te dizer hoje que, para mim, a doutrina espírita, se eu pudesse resumir as obras de Kardec, as obras de Chico, de Divaldo, de todos esses expoentes que nós temos, esses espíritos que passaram para nos ensinar, eu podia resumir só em caridade. Sabe? Acho que a gente está tão no automático, Ed, que a gente não para pensar no nosso lema: sem caridade não há salvação. Essa frase, esse lema, resume todas as obras. Ainda que você não saiba nada sobre a Gênese, ainda que você nunca estudasse nenhuma obra, se você colocar em prática essa única frase, você já é um homem de bem. E o verdadeiro espírita, o bom espírita, é aquele que tem a capacidade de reformar e aquele que tem a capacidade de ajudar ao próximo. E aí seja ela de forma mediúnica, moral, material. Então, sempre quando as pessoas de outra religião me procuram, porque sabem que eu digo isso, eu digo muito uma frase que é difícil de algumas pessoas entenderem, eu digo, eu sou espírita de doutrina, a minha doutrina é espírita. Agora, se for religião, eu sou universalista, porque eu trouxe o bom de todas as religiões para essa Mayra que tem hoje. Se hoje eu sou uma espírita melhor, é por conta de tudo que eu trouxe dessas religiões. Então, eu sou incapaz de fazer uma segregação de pessoas ou de conhecimentos por conta de denominação religiosa. Sou incapaz. E eu acho que o verdadeiro espírita tem que ser assim também. A gente começou aqui conversando, a gente diz muito assim: a maior caridade é a propagação da doutrina espírita. É verdade. Mas você jamais vai conseguir propagar a doutrina espírita só para espírita. Espírita já está estudando, ele já sabe, vai ser sempre o muito do mesmo. Você precisa propagar a doutrina espírita para aquelas pessoas que não conhecem. E não é impondo, porque a doutrina não é impositiva, ela Sabe o expõe. que eu acho interessante? Desculpa ter te Não, cortado. claro. O diretor, né, Wagner de Assis, ele citou num podcast, o pessoal que quiser puxar e ver vai saber melhor que eu, talvez a memória me falhe aqui, mas ele diz assim, que a gente cita muito a melhor caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Aí é um trecho que Emmanuel tem um texto, mas Sim. nesse texto depois ele diz que a divulgação mais ou melhor é a vivência nos nossos próprios atos, né? Então não basta a gente só panfletar espiritismo, espiritismo, né? Leia Kardec. Lógico que a gente faz isso aqui, né? Incentiva a leitura, Sim. mas é muito mais talvez no dia a dia, né? No acolhimento. E aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Chico Xavier, diz que ele não ficava pregando o espiritismo para as pessoas, né? Mas aqueles que vinham, que se sentiam amados, acolhidos, alguns continuavam nas suas religiões, mas muitos outros acabavam falando, pô, gostei, deixa eu saber mais sobre isso, né? É isso que geralmente acontece. Então, assim, se a gente pega o exemplo de Chico, você nunca ouviu falar de Chico ter entrado em brigas, em embates religiosos, porque Chico não tinha tempo. Chico não era mesmo aquele doutrinador, aquele que colocava a doutrina em cima e ia lá doutrinar. Não, ele não tinha tempo de doutrinar porque ele precisava viver a doutrina. Chico vivia a doutrina. Ele não divulgava, ele vivia. E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: tenha cuidado com seus passos, porque você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. Às vezes a Perfeito. pessoa nunca vai abrir a Bíblia, nunca vai abrir um livro, às vezes tem preconceito, tem medo. Tem gente que tem até medo. Eu vou abrir o livro dos Espíritos, vai aparecer uns 30 aqui para mim, não é? Por Perfeito. quê? Porque não conhece. Então, quando você traz com amor, porque o amor é o único caminho, Paulo de Tarso falava isso. O amor é o único caminho. Na Casa da Caridade, a gente faz as palestras com assuntos espíritas, mas o que é que a gente faz? A gente está sempre colocando espiritismo, está sempre colocando a Bíblia, está sempre colocando o que outras religiões falam, outras doutrinas, para trazer as pessoas para se interar e para mostrar que no final nós estamos juntos, com denominações diferentes, com algumas outras coisas, mas estamos. Então a pessoa entra ali e fala: estou acolhida. Estou num lugar seguro. Eu posso ser evangélica sentada aqui escutando essa menina. Então, assim, termina a palestra, ela fala: não, esse passo aí eu não quero ir, não. Tudo bem. Não, tá tudo certo. Olha, tem a sopinha ali. Você quer a sopinha? Ah, eu quero, eu vim do trabalho. Pega a sopinha, vai embora. Na outra quarta, ela vem e fala: acho que hoje eu vou entrar nesse passe. Aí entra no passe, a gente já teve vários exemplos e fala: não é nada do que eu imaginava. É tão bom, é tão. E também a gente tem que começar a explicar a questão, porque Kardec também explicava muito a questão do espiritismo com a ciência.
E a gente precisa explicar para as pessoas também de forma científica. Por exemplo, a questão do passe, né? Tem um livro muito bacana, que ele não é espírita, claro, mas é um livro que quando você começa a ler, você começa a entender a parte científica de o porquê o passe ocasiona uma sensação boa, ou às vezes você sai do passe, já teve pessoa que fala assim, rapaz, eu tomei um passe, mas eu saí assim, tão ruim, sei lá. A pessoa começa, né? Chama Matriz Divina. Esse é um livro. É um livro de física quântica. Mas assim, olha, vão por mim. Quem tiver oportunidade, leia. Ele vai pegar várias experiências que aconteceram de cientistas materiais, cientistas materialistas, e vai te dizer o porquê que alguns organismos que saem do nosso corpo para outra pessoa respondem da mesma forma, à distância, de uma sala para outra, de um local para outro. Aí você começa a entender o quanto é importante também que o passista, no momento de dar o passe, ele esteja bem. Que não adianta o passista brigar o dia inteiro em casa, chegar, vestir a roupa de espírita branca e ir dar o passe. Aí fala assim: não, mas quem dá o passe são os espíritos que ali estão. Então não importa. Sim, importa, porque o médium é um instrumento. Nós precisamos ser bons instrumentos para a espiritualidade. A gente tem que ter conteúdo, nós temos que nos esforçar. É isso, então a gente precisa se esforçar para ser bom instrumento, porque senão o esforço passa a ser somente da espiritualidade, e aí não faz sentido. E para quem recebe também tem algo para se fazer? Uma Tem, concentração? tem sim. Quando as pessoas buscam um passe espírita, em primeira mão, elas precisam desapegar de qualquer teoria que elas tenham. Então, geralmente, a primeira vez que vai se tomar um passe espírita, você não leva dali realmente tudo que poderia levar. Por quê? Porque você entra com medo, você não sabe o que vai acontecer, a luz está apagada. Então, para você que é de outra religião, já começa a ser, né? E aí, de repente, você abre um olho, fecha o outro. Mas ali o primeiro é uma experiência. No segundo, a pessoa já entra lá pensando assim: eu vim receber uma bênção. Eu gosto muito de explicar para as pessoas das outras religiões o que é um passe. Um passe é uma doação de energia minha para você. São as minhas boas intenções que eu estou doando para você. E isso é comum em todas as religiões, só que chamam de outro nome. Por exemplo, na minha cidade, desde pequenininha, a gente leva as crianças para benzer. Então, a benzendeira pega uma folhinha de arruda e tá lá, né, falando. E ela tá falando ali coisas boas, que Deus proteja, que Deus te cuide, que não sei o quê, tem as orações dela. Ali ela tá jogando naquela criança as boas intenções, a proteção pela crença dela. Você chega na igreja católica, quando você vai rezar o Pai Nosso, por exemplo, na igreja católica, pelo menos comigo era muito comum, a gente estende as mãozinhas assim, ó, Pai Nosso, a mão tá aqui. A mão tá aqui. Aquilo ali é você recebendo as energias ali da espiritualidade que tem. Energia aqui, você está recebendo aquela energia. Na igreja evangélica é ainda mais comum, por quê? Porque vem um irmão orar em você, é o tal do orar na cabeça, né? Ele vem orar em você, ele impõe as mãos para você na oração, o pastor. Então, o passe já acontece em todas as religiões, desde que o mundo é mundo, de forma diferente. E no espiritismo não é diferente, só tem um outro nome, a gente chama passe. Então, eu explico muito assim, as pessoas entram desarmadas, então entram para receber uma bênção. E você pode abençoar as pessoas, mas você só pode dar para as pessoas o que você tem. Então, por exemplo, eu, Mayra, eu não sou passista, porque tem médico que é clínico geral, né? Consegue fazer. Não, não, eu não sou passista. Por quê? É, como eu recebo muitas pessoas, eu abraço muitas pessoas, eu pego muita energia, energia de saudade, às vezes energia de dor, todas as energias que estão ali. O meu trabalho é esse também, é conforto. Então, eu não posso chegar numa outra pessoa e despejar toda essa energia que eu recebi. Então, eu não sou passista. Minha preferência é nunca. Agora, se chegar ali, Mayra, você pode orar comigo? Podemos, a gente pode fazer um pedido juntos aqui. Deixa eu te perguntar. E a gente conhece ali, né, que vê na questão da psicografia. Mas você chegou a desenvolver ou tem outras tarefas? Você falou que o passe não. Mas assim, reunião de desobsessão, Sim. vidência, assim, o que que... Não, então, o que é que acontece? Quando você tinha me perguntado, eu falei tanto que eu esqueci de te responder. A psicografia nasce já na fase adulta, com o meu segundo filho, né? Meu segundo filho foi à UTI, e eu fiz um compromisso ali com o espírito,
que disse assim para mim, olha, peça a Deus, faça um concerto com Deus, porque a misericórdia divina, quando ela vem e vê que a pessoa é mais necessária aqui nesse plano para o trabalho do bem, é possível uma moratória, é possível que se estenda. E foi isso que aconteceu com meu filho. E eu, na hora, eu fiz esse concerto com Deus. Eu já conhecia centros espíritas, porque aí eu já era espírita, mas eu nunca tinha feito a psicografia no sentido de pública. Ou seja, você vai me procurar, eu escrevo a carta e te entrego. Não, nunca tinha acontecido. Nunca. Eu sempre dava recados ou coisa do tipo, mas nunca pensei nisso. Então, estava muito na caridade e comecei nos trabalhos de desobsessão. O primeiro centro que eu trabalhei foi na desobsessão, o que para mim não é tão agradável, porque eu não incorporo assim. Então, as incorporações que acontecem comigo são extremamente raras para um trabalho específico. Então eu via os espíritos naqueles médios chegando e para mim era um pouco assustador, né? Então eu fazia a parte de doutrinação justamente por isso e não, mas era um Ah, não servia aprendizado. como médio psicofônico ali. Servia como um médico psicofônico, entre aspas, porque eu conseguia repetir tudo que o espírito estava dizendo sem estar incorporado. Como ele estava, falava e tudo, muitas vezes Para fez isso. doutrinar. Pra do... É, Ou, eu ou também tinha um para. doutrinador. Ah, Tinha entendi, um entendi. doutrinador. Então, muitas vezes, eu repetia tudo que ele estava me dizendo aqui. E aí, o doutrinador estava doutrinando o espírito, Entendi. ainda que eu não estivesse incorporada. Eu Perfeito. repetia, repetia. E muitas vezes eu fiz assim. Porque se eu tinha essa facilidade, porque incorporação é uma mediunidade, incorporação é muito difícil. Todo mundo que sai dali leva um pouquinho e deixa um pouquinho. O médio de incorporação, ele passa processos de cansaço, processos muito complicados. Eu acho uma das mediunidades, a gente não pode falar no grau de dificuldade de mediunidade nenhum, mas eu acredito que é uma das mediunidades, assim, mais difíceis, sim, de se lidar, penso eu, né? Então, sempre que eu tinha a oportunidade de não incorporar, eu usava isso, sempre usei. E aí, de repente, eles começaram a perceber que era melhor me colocar em um outro trabalho. E eu fui para o trabalho de cura, na maca. E tinha os médios de cura, que não é o meu caso, né? Tinha os médios de cura, e eles começavam a me usar para dizer mais ou menos o que estava acontecendo ali, para que eles pudessem trabalhar. Então a pessoa deitava na maca, eu dizia, bom, essa pessoa está enlutada, desencarnou, tal e tal pessoa, ela não está superando. E passava isso para o médium incorporado, para o espírito, e ele já tinha uma facilidade maior e mais rapidez para fazer o trabalho que tinha que ser feito num ponto específico. Então, muitas vezes entrava uma pessoa que estava com uma doença no estômago, por exemplo, estava ali passando um processo de mazela física no estômago, mas que tinha fundo espiritual. Então, ia ali fazer o tratamento no centro, e aí o espírito que entrava junto com essa pessoa, que mentor, anjo amigo, como queira chamar, ou um espírito de familiar que acompanhava, dizia. Então, eu fiz sendo a pessoa que fazia a triagem, Sim. entende? E foi muito bacana, porque era uma área muito bacana. E aí depois eu comecei me colocaram para triagem inicial. Porque eu era muito, como médium, digamos, iniciante em trabalho público, eu achava que eu podia dar os recados assim. Eu não tinha filtro. Então você chegava e eu dava os recados. Então, é claro que até por uma questão de humildade, de moldar a humildade do médium também. Os centros vão fazendo isso e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que me colocaram para fazer a triagem. Assim que você chega no centro espírita, você faz uma triagem, né? Do que te levou ali em determinados trabalhos, e aí a pessoa vai dizendo, não, então você vai para a desobsessão, você vai para a cura, você vai para a radiestesia, vai te falando o Sim. trabalho que tem. Só que eu ainda estava iniciando, aprendendo a questão da codificação, né, naqueles momentos. E eu comecei a dar os recados na triagem. Já ó, o espírito tá falando isso aqui. E se a pessoa sentava lá e falava, aí, olha, te trouxe a nossa casa, né? Todo o treinamento que a gente tinha. E a pessoa falava, mas de repente tinha um espírito. Aí eu falava, olha, tem uma senhora aqui chamada assim, e era o espírito da mãe, por exemplo, como aconteceu da pessoa. Aí o que é que acontecia? Quando a pessoa saía com a fichinha para descer para os trabalhos, ela dizia, não precisa mais não.
ela entregava a ficha e ia embora. E no outro sábado ela voltava querendo fazer a triagem de novo. Ela não queria. E aí começou, não, mas eu queria falar com aquela menina, mas eu queria. E aí o centro me trocava de novo, de lugar, de novo, de lugar. Até que, porque o erro era meu, né? Não era um médico que não estava sabendo filtrar ainda. Eu achava que, naquela época eu achei tão, Que você tava ajudando, né? não, e foi um sonho para mim chegar na doutrina espírita. Você não tem noção, é como se você tivesse amarrada, presa durante décadas da sua vida e de repente você chega num lugar e fala: "Não tenho problema, né? Não sou anormal, não tô num lugar que as pessoas não vão achar normalidade nisso". Enfim, sabe Sim, a peça do quebra-cabeça que faz assim, cachorro? Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu ainda não conhecia da doutrina, eu não conhecia das regras dentro dos centros, eu não conhecia. E eu tive processos difíceis até me encontrar ali dentro dos centros. E passei por isso e foi muito bom. Na época eu fiquei muito assim. Eu falei, nossa, mas então eu não estou cabendo em lugar nenhum. E hoje não, hoje eu vejo que foi um treinamento de humildade para me mostrar, olha, assim como todo mundo, você vai passar por estudos, por isso, por aquilo, e não tem problema, né? Muitas vezes o problema é como se fala. Não o que perfeito. é, né? Às vezes o problema é que a gente não recebe o devido acolhimento que deveria dentro do centro. Parece que muitas vezes você vai buscar um acolhimento e sai de lá meio que uma represária. Então, assim, tem que ter cuidado. Nós temos, aí eu falo por mim também, nós espíritas temos que ter esse cuidado de acolher dentro das dificuldades, porque é isso que a gente ensina. Então, a partir daí eu saí desse centro, mas deixei, assim, pessoas que também moldaram o meu trabalho de hoje. Eu fui incentivada muito na caridade nesse centro. Então, ó, o projeto da cesta básica que hoje acontece na Casa da Caridade veio desse lugar, que eu tenho uma honra de ter participado. E aí, um belo dia, eu sou convidada, nada é por acaso, eu sou convidada por uma pessoa que é muito amiga, a ir num grupo chamado Grupo Amor. E o Grupo Amor é dentro de uma casa, numa cidade. Era uma casa residencial, tinha 14, 15 pessoas. E tinha vários médiuns. E quando eu cheguei no Grupo Amor, a impressão que eu tinha é que eram vários médiuns que faziam trabalhos diferentes, que não tinham se encontrado dentro dos centros, que se juntaram e fizeram aquele trabalho. E era um trabalho tão amoroso, realmente. E aí um dia é, as pessoas fazendo passe, outras pessoas fazendo trabalho de cura, tinha vários. E aí, um belo dia, a Lucinha, que eu tenho um extremo carinho pela Lucinha, ela vai falar assim: ó, senta aqui, vou te dar um papel. Ela estava incorporada no espírito e disse: eu vou te dar um papel, uma caneta, e se você vai escrever do mesmo jeito que você sempre escreveu, só que hoje você vai repassar. Aí eu olhei pro Daniel, que já tinha tido a troca de mentores, e ele disse: pronto, chegou o momento da gente começar o nosso treinamento, começar a nossa caminhada. E eu fiquei por algum tempo no Grupo Amor, mas era uma casa, era residencial. Então, quando as pessoas começaram a saber da psicografia, de 14 foi para 40, e aí já não comportava. E eu saí do Grupo Amor assim, sem querer, com Lucinha dizendo: vamos, voe, seu trabalho vai crescer, nós vamos estar com você. Tanto é que elas participam até hoje, né, Dona Angélica. Mas eu saí assim, de uma família. Aí fui para o primeiro centro. Aí começou as psicografias. Então, no início eu fazia quartas e sábados. Num centro que você fundou. Não, ainda não. O Grupo Amor veio frequentadores de outros centros que não eram do grupo quando começou a crescer. E eu conheci pessoas de um centro espírita em Brasília, né? Que foi um centro espírita também que me acolheu o meu trabalho e abriu as portas para mim, que é o Sebastião Marte, o SESOM. É um dos centros espíritas mais antigos de Brasília. Conheci pessoas muito amorosas que me abriram a casa, abriram o SESOM para que eu pudesse fazer o trabalho e me deram todo o suporte. E deixa eu voltar só um pouquinho. Quando você começa a já treinar ali, já começa como carta, já nesse trabalho, nesse formato, ou começou como mensagem pro Não, grupo? começou como carta já. No dia que eu sentei, não teve mensagem de mentor, mensagem amigo, não, foi carta. E teve pessoas que chegou a receber 3 cartas, porque foi um treinamento mesmo. Essas Entendi. pessoas que estavam indo lá, eu comecei a fazer esse treinamento junto com o Daniel e com outros espíritos que auxiliavam. Questão de filtragem, questão de tudo. Fui ensinada. Comecei a ser ensinada, como não era algo que eu fazia usualmente. Então, assim, teve cartas de diversos.
modelos, inclusive cartas que hoje eu não faria da mesma forma com o conhecimento que tenho hoje. Eu não tinha filtro. Tem como dar um exemplo para eu entender Por assim? exemplo, o espírito chegava e queria falar, o que ele quisesse falar, eu colocava. Eu não tinha um filtro mediúnico de Entendi, entender que entendi. aquela informação, além de não ser relevante para a família, poderia causar um mal-estar toda vez que a pessoa lesse a carta. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando tem um pedido de perdão, por exemplo, a pessoa quer pedir perdão por um ato que ele cometeu enquanto estava encarnado e que só ele e a esposa sabe. Se fosse a Mayra que começou, ele vai falando e eu ia colocando. Do jeito que ele ia falando aqui, eu ia colocando, porque eu achava que eu não tinha o direito de De fazer alterar, nada, né? nada. Eu não tinha o direito de filtrar, eu não tinha o direito de nada. Mesmo, às vezes, os mentores me ensinando, me diziam, essa informação não precisa estar aí. Mesmo assim, eu era teimosa e fazia. Então, eu tive algumas coisas para aprender, eu tive que passar algumas coisas difíceis. E aí eu entregava. Só que aí a carta, ela tem um intuito de consolo e de mudança de vida. O principal é a mudança. Só que a carta tinha informações ali que quando a pessoa lia deixava ela triste. Não por conta da falta do perdão. Ele havia perdoado, mas ela relembrava o erro. Então não fazia sentido. Hoje não. Hoje, quando essa situação acontece, nós escrevemos a carta, mas essas informações estão fora da carta. A família vem pegar a carta comigo e eu passo todas as informações que não devem estar na carta de forma falada com a família. Entendi. Porque aí ela não tem que esconder essa carta, ela pode mostrar que ela quiser, ela pode usar da forma que ela quiser, ela pode ler todo dia. E tem informação que às vezes você oculta total, tanto da Tem, carta quanto de falar. tem também. Informação, por exemplo, que não tem interesse espiritual. Por exemplo, existem ainda espíritos em vários processos. Então, tem alguns espíritos ainda que, mesmo escrevendo, mesmo estando prontos, assim, prontos entre aspas, a gente nunca tá, eu quero dizer, deixar isso bem claro. Não escreve só espírito em perfeição, não é isso, não. Escrevem espíritos como nós, estão buscando a evolução. Eles ganham esse direito porque existe um objetivo para aquela comunicação acontecer. A comunicação não é para dizer só que está bem. A comunicação tem um objetivo, que não, muitas vezes não vem a público, é o que a família passa interno em casa, diz respeito a eles. E a gente não vai fazer disso um espetáculo. Porque há muitas vezes, na ânsia de se comprovar a mediunidade, nós transformamos o trabalho num espetáculo para o nosso ego. Ah, é? Não acredita em mim, não? Pois eu vou pegar aqui um segredo e vou. Não, isso não, Entendi. isso não vai acontecer comigo, isso não deve acontecer. Ah, lá atrás isso aconteceu, na minha infantilidade isso acontecia. Quando as pessoas diziam que era mentira, bastava dizer que era mentira, que aí eu fazia um extremo esforço, apertava o espírito para sair alguma coisa que eu tinha um intuito. Hoje não. Hoje eu digo, olha, o meu trabalho é a entrega desta informação. Depois que o Éder sair daqui, se ele acreditou ou não, se ele é com ele. E ele vai fazer com aquela informação que ele bem entender. O intuito é acolher e modificar a vida. Mas a questão de crença é de cada um. Uma coisa é certa, o médium psicógrafo ele nunca vai em busca das famílias. Quem vem são as famílias. Então o primeiro passo é da família. O primeiro passo é seu. Você vem buscar. E se você tiver autorização, as pessoas falam em merecimento. Gente, isso não existe. Merecimento todo mundo tem. A comunicação espiritual não é adstrita para algumas pessoas, não. Então, merecimento todo mundo tem. Você tem que saber se é a hora correta. Então, esses são os critérios da São. espiritualidade? A hora correta, veja. É, porque se você pegar uma planta morta e regar ela, você pode regar ela 20 dias, ela está morta. É extremamente desnecessário, você não vai conseguir nada, você está regando planta morta. A hora de você regar a planta é quando ela está nascendo, é quando ela está brotando. Porque depois, quando você vai regar, já é na tentativa de salvar. Quase sempre não funciona. Então, o momento certo da comunicação é muito importante. E nós médios, aí não vou falar nós não, para os colegas não ficarem chateados comigo, mas eu, Mayra, errei muito nisso. Lá na minha infantilidade, no início, quando eu comecei a fazer isso, eu achava que essa informação pertencia a mim dizer a hora certa. Então, às vezes o mentor dizia, não dê o recado, não é a hora. Eu dava o recado, porque eu achava que aquilo ia ser muito bom para a pessoa, mas não cabia a mim fazer esse crivo, era da espiritualidade, entende? E muitas vezes foi muito ruim, porque aí de repente eu não conseguia mais ver o espírito da pessoa.
E é sempre o espírito direto que traz a mensagem ou pode acontecer às vezes do teu próprio mentor, Pode acontecer, acontece muitas vezes do do mentor próprio mentor. falar, ó, Muitas vezes o espírito não está em condição de ser trazido para escrever, né? Mas há uma necessidade extrema por situações que estão ocorrendo, por exemplo, nesse plano. E que, para que o espírito lá também consiga caminhar melhor, é preciso ajustar aqui embaixo que eu digo aqui no plano, né? É preciso ajustar algo aqui na família. Então, quando isso acontece, é necessário sim. É necessário que venha o mentor falando, dando notícias, dando informações para que a família aqui se estruture para ajudar a pessoa que está lá. Então, acontece muito isso. Então, o momento correto, o objetivo. Qual é o objetivo dessa comunicação? As pessoas muitas vezes criticam os evangélicos porque eles citam muito a Bíblia dizendo o quê? Em Levíticos, por exemplo, não consulteis os espíritos dos mortos. É proibido. Ah, mas está errado. Não está certo. Pior que está certo. Como assim, Maria, está certo? É proibido qualquer tipo de evocação, de comunicação de forma leviana. É proibido. Claro que é. Você não pode movimentar a espiritualidade, fazer evocações indiscricionadas por motivos levianos. Ah, eu quero saber como é que vai ficar a partilha dos bens. Ah, eu quero saber só por curiosidade. Ah, traz qualquer espírito aí para mim, só para eu saber se é verdade. Eu estou muito curiosa disso. Ah, eu queria brincar, sei lá. Eu já brinquei, tá, gente? Eu não estou tirando aqui minha culpa, não. Inclusive, estou fazendo a meia culpa que eu já falei em outro programa. Eu já brinquei do compasso. Do copo eu nunca brinquei, mas no compasso eu brincava. E como eu assustava as minhas amigas, meus parentes, aí eu amava brincar do compasso. Mas não pode, gente, não pode. Fique bem claro que o que eu fiz porque é errado. atrai espíritos ali sem Que comprometimento, você né? e você não tem conhecimento para depois fazer um tratamento naquele espírito para depois. Então, às vezes ele se apega ao lugar que foi chamado a você e aí você começa a sofrer uma obsessão porque você brincou. Não, não é certo, não é correto brincar. Então, eu sempre dou o meu exemplo que eu fiz justamente para ensinar, não façam. Porque até mesmo eu com a mediunidade, eu sofri os eventos disso. Eu conseguia evocar os Espírito espíritos. desequilibrado que se aproxima, aí depois Pronto. você para de brincar, mas ele não vai embora. Não vai, porque ele encontrou ali o quê? Um médio. Tem sempre um médio nessas brincadeiras. Tem sempre um médio. Então ele encontra um médio que nem às vezes nem sabe o que é mediunidade, nem sabe o que é médio. Fala, eu vou ficar é aqui. Me vê, me escuta e eu posso mexer com ela, né? Então eu tive esse processo. Por isso que eu digo hoje, eu digo o meu exemplo errado para que as pessoas entendam que não pode fazer. Realmente não pode. Ah, Mara, mas não disse que a doutrina não proíbe nada? Pois é. Aqui ninguém está proibindo. Aqui eu estou expondo o que aconteceu comigo. Às vezes, até para a gente faz um trabalho no centro espírita, é difícil na desobsessão você encaminhar um espírito. Às vezes é preciso várias sessões, porque o espírito também tem livre-arbítrio, eles não estão presos, eles têm Eu lembro livre. até estudando na revista Espírita que, em muitos casos, o Allan Kardec, quando ia fazer a evocação, ele passava até pelo mentor dele, São Luís, né? Então ele falava, ó, a gente está querendo evocar tal espírito de tal situação para estudo. E mesmo sendo um estudo sério ali, aí São Luís fala assim, ó, não é o momento, não recomendo e Exatamente. talvez acontecia algo do plano espiritual que São Luís só não recomendava, mas não explicava o quê. Mas talvez eles teriam algum problema, não sei, você pode Sim, nos esclarecer melhor se isso perturbaria, poderia prejudicar o espírito sim. evocado? A questão assim, a gente fala muito sobre essa questão de prejudicar. É assim, nós não temos esse poder, só quem tem o poder onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Então, assim, você não consegue prejudicar um espírito. Perfeito. Para que ele, para que ele tenha algum tipo de prejuízo, tem que partir dele. O primeiro ponto é ele. Só que você facilita um espírito que está ali em um processo de evolução, porque veja bem, tem espíritos aqui que enfrentaram o vício da bebida, certo? Como é que eu sou um médium? Recebo esses espíritos na desobsessão ou recebo esses espíritos em casa, porque acontece. E eu sou um médium que bebo. Eu faço uso de bebida alcoólica. Estou evocando espíritos viciados para tratar. O que você acha que vai acontecer quando o espírito chegar na minha casa e ver tanta bebida? E ver que na sexta eu vou para o centro espírita, no sábado eu estou num bar. Esse espírito vai ficar com você sim, tenha plena certeza. Não é porque você está ajudando, não, é porque ele está ali, né?
usufruindo daquela energia do que você tem, que para ele fez tanto mal. Agora veja, apesar dele ter o problema e dele estar fazendo o prejuízo dele, você facilitou. Em vez de você ser ponto de ajuda para ele, você foi ponto de atração para algo que ele está lutando. Então é difícil, então não se pode fazer evocações de forma leviana. É sim uma proibição mesmo, divina. Não faça isso. Ah, por curiosidade. Mayra, tem gente que fala, mas eu sou tão curiosa, traz uma carta para mim de qualquer pessoa. Assim, como se fosse fácil, como se fosse dessa forma, como se o médium escolhesse. Outro ponto é que o médium não escolhe. Ele não escolhe quem vai receber, ele não escolhe o tipo de carta que vem. Já aconteceu de não vir nenhuma mensagem? Já E aconteceu. numa reunião, todo mundo esperar, Já ter uma aconteceu. expectativa e não sair nada. Já aconteceu. Já aconteceu e as pessoas ficam frustradas, né? Que é normal, você tá ali e a pessoa fica frustrada porque ela vai, mas eu, quando eu estou nessa situação, não veio, eu explico, eu faço a palestra, eu dou algum recado que tiver ali, que tem autorização, mas eu explico. Hoje não foi possível, hoje espiritualidade não. Acontece muito dentro da Casa da Caridade, né? Porque as pessoas conhecem mais as psicografias, que são o quê? Num dia marcado vai ter a psicografia. Aí as pessoas conhecem muito esse trabalho. Mas lá na Casa da Caridade, sempre que tem trabalho, pode haver cartas, não tem um dia marcado. Esse dia é para facilitar a vida das pessoas que vêm de outros estados, que elas pedem para comprar passagem com antecedência, que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil. Então, tudo que a gente pode facilitar, outra coisa que a gente tem que quebrar por terra, gente, para receber uma psicografia, você não tem que estar em sofrimento, não. Passar em filas, assim, acontece de ter fila, por exemplo, lá, mas é uma coisa que eu não gosto. Então, assim, eu não gosto de ver as pessoas em fila esperando para se inscrever. Eu não gosto. A gente abre a casa, abre os banheiros, dá lanche e tudo, tentando o máximo, sabe? Facilitar ali. Não, mas ali é bom. Não, não, não precisa ter esse sofrimento para se ter essa comunicação. Não é uma regra que você sofra para ter isso. Não. Então, o que eu puder facilitar, eu facilito a questão de ser confortável, de cadeira, de tudo. Do limite certo ali dentro. Mas assim, acontece. Tem um programa que chama Despertar, que é o que eu faço. E muitas vezes não vem comunicação alguma. Eu faço a palestra, depois eu fico lá para tentar a comunicação e não vem. E tem, sei lá, 200, 300 pessoas, não vê a comunicação, não veio. E como que funciona o processo da mediunidade? Se é mecânica ou se é só, você está dizendo que você ouve e fala, né? Também depois a questão do acolhimento de quem recebe, se tem uma triagem, a pessoa tem senha. Pronto. Lá, quando é dia de psicografia mesmo, que é o caso que a gente não faz mais um dia de psicografia, por quê? Porque a gente mudou para casa nova. A gente tinha uma casa alugada que cabiam 250 pessoas no salão, já apertado. Então, quando fazia a psicografia, a gente fazia numa escola que uma querida nossa, que é diretora, nos emprestava a quadra da escola. E lá a gente poderia colocar até 1.000 pessoas, pelo corpo de bombeiros, brigadistas. Então a gente abria inscrição para 1.000 pessoas. Só que tinha 2, 3 mil querendo se inscrever. Então, o primeiro processo árduo é esse aí. É o processo de Da própria logística, materialmente, né? né, da própria logística, materialmente, você deixar pessoas de fora. Não importa quantas teriam ali, a minha capacidade, até hoje, máxima de escrita humana, de cansaço, é 6 cartas. Mas as pessoas querem ir tentar, porque no momento que for delas, não importa, entre 1.000 pessoas saem 6 cartas, é isso. E se for o seu momento, é o seu momento. Então, é muito difícil começando daí. Então, a gente fazia isso. Quando a gente mudou para a casa nova, a casa cabe 550 pessoas confortáveis sentadas no salão. Nós temos mais 450 cadeiras que a gente pode colocar fora, se não estiver chovendo, e mais uma parte. Então, digamos que a casa cabem ali as 1.000 pessoas. Então, a gente parou de fazer um dia específico da psicografia, e a psicografia pode ocorrer em qualquer momento e em qualquer evento. Então, tem o dia do amor, o dia das mães e o dia da saudade. Esses 3 dias tiveram psicografia esse ano. Então, as pessoas vão, passam um dia assistindo palestras, porque é um mini congresso que nós fazemos, vários palestrantes falando sobre o assunto. O dia do amor mais baseado em amor mesmo, fraternal e mais afetivo, que seria no dia dos namorados, é uma comemoração, mas que a gente faz para trazer
esse assunto para o espiritismo. Então, o palestrante fala sobre sexo, sobre fidelidade, fala sobre o casal dentro do espiritismo. É um dia para solteiros e também para as pessoas que estão namorando e que são casados. Então, passa o dia tendo essas palestras, à noite tem sempre uma pessoa cantando, um querido nosso, qualquer desses convidados nossos que vão cantar, Etcheverry, Eduardo Gibelli, e aí, enquanto eles cantam, eu escrevo. Se tiver carta, escrevo as cartas. Se não tiver, eu palestro junto com eles. Então, a gente nunca diz, é certeza que vai ter, porque não tem como eu ter a certeza. Agora, as pessoas perguntam muito, mas no dia da psicografia, como é que você tem certeza que vai ter? No dia que marcava psicografia, né? Tem muito essa pergunta e muitas vezes em tom de crítica ao médium. Veja bem, quando você faz o evangelho no lar, você marca um dia com a espiritualidade, um horário, não é assim? E Perfeito. naquele dia e naquele horário, a espiritualidade estará presente para te auxiliar, para participar. Correto? Perfeito. Inclusive, espíritos que precisam de tratamento vão à sua casa também receber ali, ajudado pela espiritualidade. Quando se tem um trabalho de psicografia, primeiro passo, quem decide data é a espiritualidade, não é o médium. Então, a data é decidida pela equipe da espiritualidade. Agora, eu não sei definir quantas cartas serão. Eu sei que o meu máximo é 6, porque a partir daí eu começo a passar muito mal. Então, se você for quebrar a máquina, se você for quebrar o instrumento, não vai ter como. Mas a data é marcada por eles e ali tem a presença. Tanto é que se a família, muitas pessoas se inscrevem e não vão. E tudo bem, porque aí eles, chegando lá, eu faço a entrevista com vários espíritos anteriormente, e chegando lá eles invertem as ordens, colocam a pessoa que estava na fila. Teve família que não se inscreveu e entrou, tem muito isso, e acaba acontecendo também. Então, tudo é Da marcado pessoa pela que não se espiritualidade. inscreveu, tá lá e receber a E carta. receber. E eu ser muito clara, nesse ponto eu sou muito clara, sabe, Ed? Eu gosto de dizer realmente o que acontece, para não surgir especulações depois, para proteger o trabalho da melhor forma. Eu disse, olha, no dia que isso aconteceu, eu disse, bom, esta pessoa não estava inscrita, mas por ordem da espiritualidade, porque precisava, hoje a carta é de fulano de tal, aí a mãe levantou e tudo, inclusive acompanha a gente até hoje, então assim, eu faço questão de ser clara o máximo que eu E posso. vocês planejam voltar a ter um dia só para psicografia? Planejamos sim, o Daniel, né, o mentor e as 85 pessoas. Por que nós planejamos? Porque eles também pensam muito nas pessoas. Tem pessoa que precisa dessa psicografia e tem pessoa que precisa se planejar. Nós vivemos no mundo material. Dinheiro é difícil, locomoção é difícil. Então, eu não acho que tem que ser, e aprendi com eles, não acho que tem que ser sacrificante. Entende? Ah, não, deixa, faz qualquer dia, qualquer horário, vamos aqui. Quem quiser vir, quem quiser receber. Eu já ouvi espíritas falando isso. As pessoas iam lá, não sei o que, no Chico, deixa ir, não sei o que. Não, a única limitação que eu tenho é que eu não faço psicografia fora de Brasília. Eu só faço agora dentro da Casa da Caridade. Antes você fazia. Só fiz em Franca. Só fiz em Franca. Por que Franca? Porque em Franca foi. Vocês têm que ver o horário que vocês têm que sair? Eu não perguntei antes. Não, é porque daqui a pouco a gente tem o outro Isso, programa, isso. né? Qual horário que vocês precisam estar saindo? Vocês têm noção, mais ou menos? 30 minutos? Então tem tempo Tá, ainda para muita conversa. Olha tá. aí, gente, o dirigente atrapalhando a gente aqui, botem a culpa nele. Ó, então eu não acho que tem que ser sacrificante. Então o Daniel, há um mês atrás, mais ou menos, conversou e disse: Nós vamos retornar. Eu até me senti bem mais confortável fazendo sem dia. Porque aí, Sim. por exemplo, eu chegava na casa e aí eu podia escrever uma carta para uma pessoa que estava indo lá tomar um passe. E eu vou continuar fazendo isso sempre que for autorizado. Mas eu compreendo também a espiritualidade querer facilitar, querer acolher essas pessoas também que precisam de planejamento. Nós precisamos viver essa ordem material. Não é fácil você sair do trabalho para viajar, não é fácil você juntar dinheiro, não é fácil nada disso. Então, tudo que puder ser facilitado será. Porque a gente não tem essa conduta de que se sacrifique, é muito importante. Não. Eu digo muitas pessoas, gente, não se sacrifica pela carta, não se sacrifica pelo recado. Vocês precisam menos de mim do que vocês imaginam. Eu sou a primeira a dizer isso. Então, assim, a gente pensa assim em voltar esse ano que E vem. qual é a carta assim que mais te emocionou, assim, você se recorda? Eita! Porque, assim, eu sou muito suspeita a falar, porque as cartas consoladoras, como são chamadas, elas deveriam ser
públicas à humanidade. Porque a carta, às vezes, é direcionada a uma família, mas nunca só a família. É direcionada à humanidade mesmo em si. Eu aprendi coisas, eu aprendi uma maternidade melhor com esses espíritos, eu aprendi a ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor, uma espírita melhor. Eu aprendi muita coisa dentro dessas cartas. Então, olha, eu podia citar a carta do Seu Carlos, que eu sempre falo, que é uma carta. Seu Carlos sempre foi espírita a vida inteira. Sempre, da doutrina espírita, sempre, e muito caridoso. E no dia do trabalhador, dia 1º de maio, estava todo mundo em casa, no feriado, descansando, seu Carlos sai para poder pegar uma doação. Acontece um acidente, desencarna seu Carlos e pessoas do centro. E quando ele vem, escreve a carta, eu pergunto para ele na entrevista, falei, o senhor se arrepende de ter passado a vida inteira nisso, a vida inteira. E o senhor se arrepende nesse dia o senhor ter saído para buscar uma doação e acontecer? Nunca. E aí ele coloca na carta uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele coloca assim: a caridade é a chave que abre todas as portas aqui no plano espiritual. Essa frase ficou para minha vida. Toda vez que eu estou enfrentando alguma batalha, inclusive espiritual ou material, alguma coisa difícil para mim, eu penso: a caridade é a chave que abre todas as portas. Então, essa uma que me marcou muito. Tiveram recados que me marcaram demais. Eu conheci espíritos que fizeram sacrifício de amor. O que é para mim sacrifício de amor? Estou falando pelo que eu entendo. Pessoas que são capazes de sacrificar a sua vida material para salvar outras pessoas. Então, teve carta de pessoas que, tentando salvar alguém que estava se afogando, salva, mas desencarna. Um amigo, o Dani, que tentando salvar um amigo numa briga, é assassinado, salvando o próprio amigo. Enfim, eu tenho situações de heróis que eu posso te dizer que são heróis reais, são esses espíritos viveram conosco, foram, sabe? A gente tem uma estranha mania de ter heróis imaginários, assim, um cantor, um ator que você nunca viu, né? Você nem... Sim, E a gente deixa os heróis do dia a dia de lado, nossa mãe, nosso pai, nossos amigos, né? perfeito. Pessoas que trabalham ali para o bem. Então, pelo fato, às vezes, de não ser visível, por assim se falar, você deixa. Eu sei que você não vai gostar que eu fale, mas eu preciso falar para o público e quando eu cheguei aqui hoje, é isso. Quando eu vi o que você faz aqui, é isso. Os meus heróis são assim, são pessoas como você, são os voluntários da casa que eu vejo. Chegar aqui e ver que você toca um projeto sozinho, né, com sua família, com sua esposa, e há alguns voluntários ali, um projeto que acolhe crianças, um projeto de divulgação da doutrina, um projeto de doação de comida, de educação, de lazer, é fantástico. Então, assim, são por espíritas como você que a gente permanece na caminhada, porque a gente consegue ver o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na vida real. Então, ainda que eu leia todos esses livros 10.000 vezes, e a gente tem que ler, porque estudar é preciso, mas se eu não vejo a prática, eu acabo me desgostando da caminhada que eu tô. Então, eu tenho, assim, uma honra danada quando eu chego e encontro, assim, eu falo, aqui está o Evangelho de Jesus, aqui o Evangelho vivo está aqui. E são pessoas como você, que não demonstram, que não querem mostrar, e que ficam ali nos bastidores. Esses são os verdadeiros heróis, são os heróis que fazem sem. E assim, é muito significante assim para mim conhecer, porque eu sou dessas pessoas que estou mais preocupada com o que você faz, com o que você é, do que com o que você fala. Você Perfeito. pode conhecer toda a doutrina espírita, toda. Você pode conhecer as obras de Kardec decorado. Mas se o que você fizer não for condizente com o que você fala, isso não me prende. Eu acho que esse, primeiro, obrigado, né, pelo carinho, mas eu acho que esse é o maior desafio nosso, né? Porque às vezes a gente fica entre estudo e isso nos ajuda muito, né, para se conhecer também, saber o caminho Sim. e tentar equilibrar no dia a dia, né? Porque às vezes a gente derrapa, pô, não tô no caminho, caramba, como que eu ainda não absorvi isso, né? Então acho que esse duelo que a gente, na batalha Não é? constante de viver a caridade na. Pregar às vezes uma coisa e Isso. depois, assim, dando exemplo meu, claro, como eu te disse, eu sempre dou exemplos meus, inclusive dos erros. Teve um dia que eu tive uma briga familiar enorme, uma contenda familiar, daquelas contendas que você briga no WhatsApp, no grupo da família, e sai um e sai outro, e sabe aquele negócio, e depois volta todo mundo,
Faz até um grupo novo, né? Faz Pra um ver se grupo esquece. novo e assim, por exemplo, quando a gente briga entre a gente, somos três mulheres, eu, minha mãe e minha outra irmã. E aí quando a gente briga, por exemplo, se eu brigar com a minha irmã por algum motivo, eu ligo para minha mãe e fofoco da minha irmã. Se nós brigarmos com a nossa mãe, nós duas nos ligamos. Então tem coisa, não fala pra manhã, não fala, sabe aquelas coisas que acontecem mesmo. E aí nesse dia nós tivemos uma contenda muito grande, assim, na família, mas envolvendo outros atores. E eu tinha uma palestra marcada para falar sobre o perdão. E fui para a palestra, estudei tudo, Livro dos Espíritos, Bíblia. Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de filosofia, então eu também incluo a filosofia dentro das palestras sempre que eu posso. E gosto da psicologia, estou me formando em psicóloga também, e incluo também ali. Eu acho que tudo que pode ajudar e auxiliar a espiritualidade é válido. Então estava tudo pronto para eu falar de perdão. Quando eu subi no púlpito, que a pessoa foi abrir os trabalhos, fazer a oração, antes de chamar o palestrante, Daniel disse: vai falar sobre o quê? Perdão, não foi o que foi marcado, irmão? Ele disse: mas você tem a capacidade de falar de perdão hoje? Você tem certeza que você vai falar para esse povo algo que hoje você sequer cogitou? Fiquei na saia justa, porque eu tinha estudado perdão. E aí ele disse: procure falar de uma outra situação que você hoje possa falar. E aí eu repeti uma palestra que eu tinha dado. Então, isso eu aprendi muito. Então, quando marca-se uma palestra, quando marca-se uma situação, eu vejo se está condizente. Agora, eu posso falar sobre o perdão mesmo não estando pronta, se eu chegar e for verdadeira e sincera com o público, né? Olha, eu não consigo ainda, eu inclusive, então muitas vezes que eu vou falar em alguma coisa, eu me uso de exemplo, não é de exemplo negativo, é de exemplo de quem erra e tá sempre, é isso que você disse, Sim, a gente tá sempre tocando o pneu do carro, né? Quando tá careca, a gente vai lá e dá uma acertada, assim, ó, não, opa, que é que eu vou deslizar? E acontece. E muita gente que vem à internet quer demonstrar uma santidade ainda inexistente, e isso não é preciso. Porque perfeito. se Jesus viesse aqui no seu podcast, falar para o povo, falar para você, nós iríamos estar assistindo e dizer: ih, não, vou seguir não, porque eu não consigo, eu sou humana, ele é Jesus. Então é preciso que pessoas errantes, como todos nós, venham falar dos seus erros, dos seus acertos, de como se construir um caminho para que outras pessoas também possam se espelhar de forma positiva, não porque você é bom, é santo, mas porque você está dizendo: ó, se eu conseguir, você também consegue. Então, Perfeito. a vida é isso, a minha vida, inclusive, é isso, inclusive dentro da mediunidade. Vários erros dentro da mediunidade, né? Nesse ajuste. Perfeito. Ó, se você chegou até aqui nesse episódio, comente aqui, ó, caridade. Coloca aqui nos comentários caridade, que a gente vai saber que você chegou até aqui, até esse momento. É, no começo da. Eu vou fazer só mais uma pergunta, a gente vai ler Claro, umas duas do público, tá tá? bom. É, no começo você fazia já as cartas, mas não era filmado, você não Não. permitia que gravassem. Depois você permitiu. É, por que que teve essa mudança no teu entendimento e se a espiritualidade ela te auxilia ou é, te ajuda nessas tomadas de decisões, assim, o mentor tá por trás? Quem toma essas decisões das cartas, do trabalho mediúnico, é sempre o mentor. Eu posso até, eles não são pessoas, não são espíritos que não tem uma conversa, não. Eu posso levar o que eu acho, o que eu acredito, mas a decisão final é deles. O primeiro ponto é que eu não divulguei as cartas. Quem divulgou as cartas foi Franca. As pessoas acham que fomos nós, mas não, é pelo Idefran as primeiras cartas. Eu fui a Franca, que Franca eu tenho como uma segunda casa, assim. Hoje eu tenho Recife também, enfim, eu tô com muitas casas, graças a Deus. Mas eu fui a Franca e eu não conversei com o centro. A gente não teve essa conversa. Era a primeira vez que eu saía de Brasília, então nós não tivemos essa conversa. Ah, posso filmar, posso publicar, posso. Não teve. Nós simplesmente fomos e fizemos as cartas. E tinha uma câmera que ficava em cima aqui, mas ela estava presa no teto. E eu jurava que era câmera de segurança, que era. Eu não me preocupei, de verdade, na época não me preocupei. Fiz o trabalho, foi filmado. E quando eu cheguei de Franca para Brasília, já estava no YouTube. E aí as pessoas começaram a me ligar. Inclusive, foi assim que a minha mãe descobriu que eu comecei a fazer. Olha, A gente teve um período difícil, eu e ela na fase adulta, porque ela não queria. Então, ela ficou um tempo sem falar comigo quando esses vídeos saíram. E aí eu não tive nem como dizer nada, porque eu não tinha combinado isso com o Paulinho. O Paulinho é muito querido, assim. Então, mas eu brinco com ele que eu culpo ele, que minha vida deu uma virada por conta dele.
Porque depois que foi para a internet, muda-se tudo, né? Então, essas cartas foram para o ar com o Idefran, não comigo. Outras cartas que foram gravadas por nós, só foram para o ar aquelas que tinham um conteúdo que a espiritualidade disse, precisa ser divulgado para a humanidade. Então, por exemplo, tem a carta do Ronaldinho, que ele fala, ele, na carta dele muito bonita, e ele tem uma frase que isso vale para qualquer um de nós. Ele diz assim, ó, desliguem as telas e vão viver a vida, porque ela vale muito a pena. Essa frase da carta dele podia ser um outdoor para a situação que nós vivemos hoje Com de rede certeza. social, digital. Então, acho que 2 ou 3 cartas que foram autorizados. E outras cartas que eu nem sei se saíram, talvez no GFA, que é um grupo Francisco de Assis também, que eram amigos nossos. Então, se fosse divulgar cartas mesmo, teria muitas aí. Agora, E, nós temos a filmagem, tá? Nós temos a filmagem da maioria das cartas, eh, em arquivo próprio da Casa da Caridade, só que não para divulgação. mas tem algum que vai virar livro, ou já virou livro? Vocês pensam Tem, nisso? tem um livro que foi uma pesquisa das cartas consoladoras feita por Flamarion Vidal, que é um integrante da FEB de Brasília, e ele nos pediu para fazer essa pesquisa. Ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa de extrema assim, confiança, de dentro dali do movimento, de dentro da doutrina, e eu me senti muito confortável assim que ele pediu de deixar. Então, eu entreguei todo o meu arquivo, o telefone das famílias, ele entrou em contato, ele filmou a entrevista com as famílias, e o livro dele é muito legal porque não vem enaltecendo o médio, a Mayra, não. Ele vem enaltecendo essa comunicação e vem trazendo ensinamentos novos que ele foi fazendo a pesquisa e colocando. Então, tem parte desse livro, por exemplo, que fala sobre os erros que ele encontrou nas cartas. Os erros mediúnicos, o erro do médium. E ele vai publicar lá os erros que ele encontrou na carta tranquilamente. Ele disse, Mário, pode fazer. Nunca nem participei desse processo. Ele fez todas as entrevistas, ele fez todas as pesquisas e ele tem uma parte de erros Ele já que eu publicou o cometi. livro? Já está pronto, em janeiro é o lançamento. Em Olha, janeiro ele lança esse sabe o nome? livro. É justamente cartas investigadas. Aí embaixo tem Mayra Rocha. Por quê? Se ele for fazer pesquisa de outros médios, né, que quiserem fazer esse trabalho com ele, aí vai ter que ser cartas E investigadas. esse erro, você diz que seria o quê? Assim, vamos supor, o nome de um familiar e a pessoa não encontra, Pronto, ou... vou dar um exemplo, porque tem quando o médio erra, logo depois ele tem um feedback, né, espiritual. Então, assim, a gente tem reunião depois da psicografia para entender que passo foi, se você deixou seu ego subir, se você faltou com humildade, se você, enfim, tem inúmeras coisas. Vou te explicar um. Por exemplo, numa carta eu escrevi, o nome da senhora era Celi. Celi. Como eu não incorporo, eu escuto, eu tô lá escrevendo e ela falou assim, ah, a minha neta falava Celi, falava Celi, Celi. Só que eu entendi Sueli. E aí eu botei Sueli, Sueli. Ainda que embaixo ela tenha assinado o nome correto. Mas no meio da carta, quando fui citar, eu entendi Sueli, Sueli. E eu escrevi Sueli, Sueli. No mesmo momento, quando eu fui entregar a carta, ela disse: Você errou meu nome. E eu expliquei para a família. Eu falei: Olha, eu errei aqui, mas eu não tenho autorização para arriscar. Aí, não, Mayra, tudo bem, eu entendi e tal. Isso é um dos erros. Então, Perfeito. esse é um erro, por exemplo. Outro erro, uma troca de time de futebol. Né? Porque como eu faço as entrevistas com eles, vários, e às vezes eu sou palmeirense, eu brinco, eu marco com a pessoa ali, ou então, por exemplo, vem com uma camisa e eu não pergunto. Quando é alguém que sabe que a camisa do futebol vai lembrar a família de quem ele é, porque ele era muito bom em futebol, porque gostava muito. Aí vem com uma camisa, por exemplo, uma camisa, acho que uma das que eu errei é que a camisa acho que era do esporte, eu confundi. Eu não perguntei pra ele, então eu fui lá e botei o time que eu achava que é. Entendi. Igual minha esposa dando presente pro meu pai, que é palmeirense, foi e comprou uma caneca do Fluminense. Olha, tá vendo? Porque ela vê o verde e o O branco. verde e o branco, né? É o que aconteceu comigo também. Então, tem esses erros. Ou, por exemplo, ele coloca lá também o que da carta é próprio do médium. Existe uma palavra que eu, Mayra, falo muito. Então, quando ela aparece numa carta, aquilo ali não é do espírito, aquilo ali é da médium.
Isso, ele faz essa divisão muito bem. E eu topei na hora, assim, ele falou, não tem problema nenhum. A gente precisa entender que médio erra, que a comunicação tem coisas erradas, tem coisas acertadas, que é isso, é um processo natural e normal. A essência que precisa ser, né, Legal da dita. sua parte. Sim, então eu tenho Você falou isso. das filmagens, tem no YouTube essa dele fazendo essa ou só em livro? Esse arquivo é totalmente dele, né? Porque Ah, o ele não vai livro é subir dele. assim. Eu não sei bem. Tá. O que ele já nos disse é que ele doou os direitos autorais do livro para que esse livro seja revertido em fundos para a caridade, né? Da Casa da Caridade. Então, ele é bem, ele trabalha muito nesse ponto. Então, ele tem mais 2 livros para lançar, que é 2 muito bacanas, um sobre doutrina e outro também sobre sexo. Então, ele tem um planejamento de 3 livros esse ano para lançar em parceria com a casa também. Flamarion entra na minha vida, Éder, como uma pessoa que não conhecia a Mayra, não conhecia a seriedade do trabalho e que, portanto, também tinha suas desconfianças. Então, ele faz uma primeira palestra na Casa da Caridade, ainda desconfiado, e continua acompanhando ali, até que ele pede para fazer, eu autorizo, ele faz o trabalho dele. E hoje ele é um trabalhador da casa, ele faz atendimento fraterno, ele nos ajuda com palestra, ele não, mas entrou, Então, se ele tivesse visto algo que não agradasse, não teria ficado, não né? teria ficado. Assim, eu sempre trabalhei com muita honestidade, então eu não tenho problema, como eu estou te dizendo aqui para o público, eu não tenho problema de dizer que erro em comunicações. Esse é o problema da maioria dos médios, achar que não pode errar. Acho que é com medo até de pegar esse corte, admitindo um erro, e querer, lógico, não é o caso, comprometer todo um trabalho. Então, acho que às vezes a própria pessoa com esse receio, né, Acaba tendo se fechando dificuldade em para essa admitir, né? possibilidade, né? É. Então, eu sempre sou aberta a dizer isso, porque minha mediunidade ainda é infantilizada. Eu tenho um caminho longo para que eu E deixa eu te faça. perguntar, vou fazer as perguntas do público rapidinho, eu sei que você tem compromisso, mas se hoje você não fosse médium e você fosse buscar uma carta em algum médium, assim, que cuidado você acha que você teria, ou teria que ter algum cuidado ou não? Então, eu vou buscar, né? Porque meu pai desencarnou no ano passado e a minha avó também, que é o grande amor da minha vida, e eu tenho vontade de receber a comunicação. Então, ano que vem, eu pretendo buscar outros médios para receber, porque eu não consigo ter contato com quem eu amo muito, com quem é muito íntimo, porque o Daniel disse que isso é um privilégio. Então, eu preciso fazer a mesma rota que todo mundo faz: fila, encontrar, ir ao centro, buscar, a busca. Então, ano que vem é um ponto que eu vou fazer. Olha, o primeiro passo para você encontrar um médico, primeiro é a afinidade com o trabalho. Nós somos muitos, muitos médios no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Afinidade com o trabalho, mas o principal é que frutos esse médio está dando. A árvore boa, ela dá bons frutos. Então é preciso que você considere também o padrão moral do médico. Ah, Mayra, mas como é que eu vou saber? Procure saber quem é Mayra. Mayra tem profissão? Porque o primeiro ponto é que mediunidade não é profissão. É preciso ter uma profissão, um meio de vida, para que você possa se sustentar, para que você possa fazer um trabalho espiritual totalmente gratuito. Então, qual é a profissão? Qual é a conduta da Mayra? Quem é Mayra? O que Mayra produz? Será que esse trabalho mediúnico é só para aparecer? É só internet? Ou não? Quais são os frutos? Quais são os projetos de caridade? Mayra faz o que Mayra fala? Isso é a questão de observação. Mas, acima de tudo, você precisa ir de coração aberto nessa busca, entendendo que todo médio tem limitação. O médio tem limitação, o médio pode errar, e pode ser justamente na sua carta. Então, você tem que ir sabendo a limitação que todo médio tem na dificuldade mediúnica. Agora, o médio precisa você ter afinidade com aquele trabalho ali. E não é assim, eu gosto do que Mayra fala. Não, você precisa compreender que a carta vai sair do jeito que ela tem que sair. O médio não vai fazer para te agradar. Talvez você escute algumas coisas que não vão te agradar, porque tem coisinhas que a gente guarda assim numa caixinha que ninguém, né? E a espiritualidade não, ela vem justamente para ajustar esses padrões. E precisa entender que essa busca precisa ser sua. Mas, acima de tudo, você precisa respeitar. As pessoas dizem assim, Mayra, tal médio, às vezes, e eu falo assim, não tenho competência para julgar a mediunidade de ninguém. Não tenho competência e não julgo. Mas a doutrina diz que a gente precisa fazer o crivo, não sei o quê. Kardec era um cientista que fazia um trabalho de pesquisa sério.
Que não é, por exemplo, o caso de muitos que fazem a crítica. É preciso se ter um trabalho muito sério de pesquisa, em que a pesquisa seja fundada em demonstrar a vida após a vida. E não para usar também como ego, para ser um padre Quevedo da vida de outras religiões, não. Então, eu, Mayra Rocha, sou uma médium, que posso errar, que erro sempre, e não tenho capacidade de julgar outro irmão médium. Tem algum caso assim que você se recorda de alguma informação que os espíritos te passaram, que você trouxe para a família, que era algo que não era de conhecimento nenhum Tem. eles próprios ficaram surpresos assim com... Que era desconhecido da família, de toda a família, não. Tem sempre alguém que sabe o que aconteceu, nem que seja Senão assim. não iria nem comprovar, Mas né? assim, casos de pessoas que esconderam coisas que se fosse público, às vezes a família é conhecida, às vezes o fato é conhecido, né? Eh, Tem casos assim que a pessoa não vai acreditando, a pessoa vai só para levar outra pessoa que gosta, e aí acaba surgindo. Já teve casos de perdão, perdoar e pedir perdão, de traição conjugal, que aí deixa a pessoa mais surpresa, porque de repente chega lá o médium fala e ninguém sabia. Tem casos muito sensíveis assim. Eu vou fazer aqui umas duas perguntinhas do público, tá? Tá. Que eles me enviaram. E você que está acompanhando, né? Se você já recebeu alguma mensagem, alguma carta, coloca aqui nos comentários, né, a sua experiência. A gente às vezes vê vídeo seu na internet, bastante comentário bacana dessas experiências, né? Então, coloca aqui nos comentários como foi para você receber essa mensagem do ente querido, né? Não deixe de participar aqui no chat. É, deixa eu separar aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem umas três, se a gente conseguir ser breve para eu não tomar teu tempo, ó. A Ângela diz assim, ó, um estrangeiro que desencarna num país que não é o seu, ele vai para uma colônia espiritual do seu país? Ele vai para uma colônia espiritual do seu país, até porque ele tem bases fundadas lá, familiares e tudo mais. Porém, se ele tem laços afetivos, né? Construiu laços aqui, e uma parte desses laços afetivos estão na colônia brasileira, ele também pode ficar no critério que for melhor para a espiritualidade e para ele também, enquanto evolução. Aí depende da evolução do espírito, essa situação. Mas, em regra, ele vai para a colônia do seu país porque ele tem bases fundadas lá. Perfeito. A Lise diz assim, ó, às vezes escrevo cartas ao meu esposo. Essas mensagens chegam até ele? Com certeza, e eu digo muito às familiares, façam escritas. Eu digo muito às mães que me procuram, escrevam toda noite. Conte para eles o que aconteceu, porque às vezes eles não puderam vir te visitar, mas eles verão depois. Eles estão em trabalho, eles estão em estudo, estão num tempo que ainda não tem. Conte o que aconteceu, conte as coisas novas, os seus filhos crescendo, conte sua nova profissão. Faça um caderno de cartinhas para eles. Sabe? Deixe ele participar também, porque tem um negócio assim, eu vejo muitos irmãos espíritas falando, não, é preciso deixar aí, é preciso não. Mas veja bem, a sobra de amor nunca foi o problema, né? A falta de amor é que é o problema no nosso mundo. Excelente. Então a sobra de amor nunca foi. Que Deus seria esse que não permitiria que a gente continuasse tendo contato com quem a gente tanto ama e tanto amor? Agora, o contato, assim como na vida material, o espiritual precisa ser saudável. Então não tem problema. Ah, Mayra, eu choro muito e disseram, se chorar vai prejudicar ele. Olha, toda lágrima que é de saudade é um fruto bom para eles também. Eles se sentem amados. E eles têm compreensão da sua dor. Então vai ter dias, Éder, que a pessoa vai estar bem, mas vai ter dias que não vai conseguir levantar da cama. O primeiro passo é que a espiritualidade tem empatia por você. Então, tudo bem, no dia que você não consegue levantar, bom, hoje eu vou me dar esse espaço. Mas no outro dia você vai levantar, vai calçar o chinelo, passar água no rosto e dizer, vou lutar. Porque no dia do reencontro, você vai querer dizer o quê? Para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho? Ó, eu lutei por você, eu vivi por você, para esse reencontro. Eu me transformei depois do seu desencarne, numa pessoa muito melhor, para hoje eu chegar aqui e te dar de presente isso, a minha força, para que você tenha orgulho de quem eu sou para você. Porque senão você vai chegar lá e vai dizer o quê? Meu filho, eu desisti por você, eu não consegui. Não, não é Ó, isso. a carta ajuda muito quem recebe aqui, né, no plano material. Você tem algum feedback assim, se a carta também ajuda quem está no plano Nossa, espiritual, aquele que manda a carta para o seu familiar, depois se ele tem mais
ânimo para prosseguir? Muito, muito. Isso é muito comum. Depois que eles conseguem essa comunicação, porque muitas vezes eles têm ânsia por dizer, estou bem, aqui não. Por exemplo, muitos espíritos falam assim, aqui não é como as pessoas diziam. Assim, quem tinha uma crença, por exemplo, no inferno, né? Não, aqui não é assim. A gente passa, ele conta, a gente passa por algumas coisas, mas a gente passa pelo que a gente mereceu. Sabe aquela coisa de realmente encontrar a justiça? E encontrar a bondade, a misericórdia. Então, isso ajuda com que eles tenham mais força. Muito comum entre os nossos irmãos suicidas, aqueles que tiraram, né, a própria vida. Eu nem gosto de falar suicida, porque estigmatizar pela causa morte é muito pelos esses nossos irmãos que têm esse estigma, inclusive aqui nesse plano. Então, de repente, eles veem que eles conseguem essa comunicação, que eles vão ser tratados lá, que eles vão passar por uma dor de consciência muito grande, mas eles vão passar por isso. Porque tem até, você tocou no assunto de suicídio, a gente sabe, né? Acredito que a informação de dizer que é ruim, obviamente, sair da vida pelo o autoabandono da vida ali, tem o Memórias de um Suicida que descreve bem para a pessoa saber que não é bom. Porém, essa mensagem chegar para aquele que perdeu um familiar, devolver um familiar para o plano espiritual, imaginando que ele está numa zona de sofrimento terrível, nem todos os casos são iguais, né? Não dá para generalizar. Eu lembro de estar estudando um livro que tem as psicografias do Chico Xavier, e tinha lá o caso de uma menina, ó, eu estava envolvida, eu me vi envolvida numa nuvem, estava triste, mas não foi planejado. Então, num ato, num momento de desespero, ela pegou o revólver e acabou com a existência dela. Mas ela descreve que ela ficou um tempo, não se lembra direito, depois foi acolhida, tal, e ela volta para contar. É lógico que a gente sabe o que a doutrina ensina sobre essa questão dos fluidos que tem ali, que a energia, que é um pouco danosa, acredito, né, no além, mas não é tão assim. O Divaldo fala, né, que Deus leva em conta o coração bondoso e o amor, né? Então, muitos desses que desencarnam dessa maneira pode passar por um período de sofrimento, mas muitos também são acolhidos, né? Perfeito, é perfeita essa colocação, porque nós ainda temos dentro também dos nossos irmãos, dentro da doutrina, uma visão extremista sobre algo, e às vezes a gente aponta o dedo para outra religião, mas a gente também tem. O que é que acontece? Os Memórias de um Suicida da Ivone diz respeito a 5 espíritos, a visão que eles têm. Porque o espírito cria a sua própria realidade, né? A consciência, o estado de consciência ali. Isso não é válido para todo e qualquer espírita, não é todo suicida que está encaixado naquela situação do livro. E quando a gente vai ensinar para as pessoas, pela religião do medo, pelo medo, que a vida vale a pena, não faz sentido. Essas pessoas não têm mais significado para elas quando elas desistiram, se vão sentir dor ou não. Dor elas já sentem enquanto estão aqui. Então, ensinar pela dor nunca foi o caminho. A gente precisa ensinar pelo amor. A gente precisa ensinar que vale a pena viver porque a vida não acaba. Então, a pior confusão desses nossos irmãos é quando eles acordam e falam: eu me matei, mas não me matei. Então, os nossos irmãos que tiraram a vida por desespero, eles merecem, além do nosso amor, do nosso acolhimento, o nosso entendimento que nós também somos responsáveis pela desistência dele. Eles não desistem de Deus, eles desistem da humanidade. Muitas vezes eles estão descrentes com o ser humano, com o irmão, aquele que deveria amar, que é aquele que vai na internet, assim, eu passei vários processos, né, de hater, dessas coisas, e acho que todos nós já passamos um pouco por isso. E você vê ali que as pessoas fazem isso de forma covarde e elas não estão querendo saber o que significa para você, o que aquilo ali cai para você, né? Então eu vejo muito a responsabilidade que todos temos na desistência desses irmãos, a responsabilidade de quem não dá um sorriso, de quem não entende que um dia nosso irmão estava muito mal e eu fui passar no caixa do supermercado e demorou e ela estava irritada e eu vou lá no patrão dela e falo, olha, essa menina me atendeu mal e ela perde o emprego. E aí acontece alguma coisa e minha não tenho responsabilidade, foi escolha assim. As decisões são sempre tomadas por cada um de nós, mas nós temos responsabilidade nisso. E outra coisa é que na época em que Kardec codifica, existia só um tipo de doença psicológica. Tanto é que ele dá a exceção, não é? Suicídio por loucura. Que é justamente o que ele quer dizer, quando a pessoa está envolvida numa situação que ela própria não tem discernimento. Ela está fora do discernimento dela quando ela pratica. Então, ela não pode ser vista como um suicida que faz de forma consciente, não é isso?
Naquela época tinha só loucura. Hoje, com o avanço da ciência, da medicina, nós temos 451, mais de 451 traumas. Esquizofrenia, bipolaridade. Agora faça a sua avaliação e veja. Esses nossos irmãos, 99% estão acometidos de uma doença psicológica. Portanto, dentro daquela exceção de Kardec. Perfeito. Então, assim, nós não estamos mais em tempo de estigmatizar nada, nem ninguém, nem o tipo de desencarne. E outra coisa, quer dizer que sobra empatia com a doutrina e falta empatia com a família, com a mãe que está lá. Eu já fui numa palestra espírita em que foi feita a palestra pelo Memórias do Suicídio, o livro, mas assim, a falta de empatia com as pessoas que estavam ali, duas senhoras levantaram e saíram, e quando eu fui lá fora, elas estavam chorando e me disseram, "É porque o nosso filho tirou a própria vida. Então, eu estou vendo, de repente, além de tudo que elas passaram, elas vão começar a desistir. Entendeu? Uma mãe que Sim. vê, não, meu filho está em grande sofrimento, para que adianta isso para mim? Ou seja, a gente já causa uma outra situação que não é de dizer não se mate porque você vai sentir dor. Não. Não faça isso porque você não consegue. A vida não termina. Tudo que você tinha para resolver aqui com maior facilidade vai ter que ser resolvido lá com dificuldade muito maior. A dor que você vai sentir não é física, é uma dor na consciência. E essa dor não tem livro que descreva ela. Então, é isso. Mas se foi feito, Deus é misericordioso para receber, para acolher e para E encaminhar. algo que você falou no início da sua tarefa, que foi a caridade no cotidiano, me chamou bastante atenção, porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou ser caridoso, eu preciso montar um CNPJ, montar uma instituição, fazer parte de um grupo e às vezes no cotidiano a gente pode ajudar as pessoas como um Todo caixa, mundo. um no mercado, enfim, né? Todo mundo pode, ó. Se hoje você está em casa e fala, não, não posso fazer nada, pode. Você, ó, você, pronto, eu tenho condição de ir ali numa padaria comprar 10 pães, um pedaço de mortadela. Eu vou colocar aquilo ali, vou pegar um suquinho, vou lá na rua, tem sempre alguém precisando. Ou então, quer ver? Olha, fulano está enlutado. Tem uns 30 dias que aconteceu. Vou lá na casa dela, vou levar um bolo, vou ficar um pouco com ela. Ah, olha só, briguei com alguém. Bom, não é por aí. Vou fazer uma ligação e pedir para essa pessoa me perdoar porque eu estava errada. Tem vários tipos de caridade. E a caridade material, você começa assim. É igual eu te falei aqui, quando eu vi seu projeto que você faz sozinho, você começa assim, você começa com o que você tem, dividindo o que você tem. Porque a caridade não é o que sobra, é o que você tem que é dividido. Isso tem que ser bem dito, né? Então, assim, divide o que você tem. Às vezes a gente faz panelaços de comida, vai para a geladeira, a gente não come. Não. Olha, eu fiz o almoço aqui, tem muita comida, vou colocar aqui numa marmita, vou bem ali. Você anda 2 ruas, você vai encontrar alguém que necessariamente às vezes não é um morador de rua, mas é um trabalhador que está ali numa obra, que não sabe nem o que tem para comer ali naquele momento. Então, a gente tem que parar também de colocar a caridade dentro das religiões, como se só pudesse ser caridoso aquele que tivesse uma religião ou doutrina. Não. Quando você chegar no outro plano, não vão te perguntar qual religião você tinha aqui. Ninguém vai querer saber, Éder, qual foi sua religião, sua doutrina? Não, vão perguntar o que é que você fez de bom. O que é que você Perfeito. deixou de fazer quando podia? Pronto, me mostre suas mãos. Quais são os tesouros que você me trouxe? Você vai só poder levar os tesouros espirituais, aqueles que o ladrão não rouba. Caridade, o amor, a fé e o perdão. Costumo usar o exemplo que o Drauzio Varela é ateu e foi voluntário no Carandiru durante muitos anos, Vida né? inteira. Olha, e eu vou te dizer, os nossos irmãos ateus, agnósticos, eles, quando eles entram na bondade, na caridade, quando eles estão ali ajudando, eles têm um espaço a mais do que nós, um ponto a mais, sabe? Porque nós fazemos, eu, Mayra, eu sempre brinco que eu quero ir para o nosso lar. Se eu dissesse que eu não queria, mas qualquer coisa que não seja nosso lar, mas também não seja assim, né? Eu estou aceitando. Mas a gente faz baseado na nossa crença, na continuidade da vida, entende? Isso, Então, não é barganhando, mas você faz produzindo uma vida eterna. isso. Eles não creem nisso. Eles fazem a bondade pela bondade. Perfeito, Ou seja, eu só tenho essa vida, então eu vou ser bom nessa vida, porque eu só tenho ela. perfeito, excelente. Ó, no YouTube tem um canal da Mayra Rocha no YouTube para você acompanhar e no Instagram Inácio Daniel Oficial. Então quem quiser acompanhar mais o trabalho, é só seguir lá no YouTube Mayra Rocha, no Instagram Inácio Daniel Oficial. Queria deixar esses minutinhos finais para você, né? Eu queria agradecer. Foi muito bom esse bate-papo, foi muito bom te conhecer pessoalmente e deixar esses minutinhos finais para você encerrar esse podcast da maneira que você quiser. Então, Ed, eu queria agradecer muito o seu convite. Também foi um prazer enorme para mim. É realmente uma conversa entre amigos, não um trabalho.
E nós estamos chegando na época de Natal, no final do ano, e o Natal tem uma coisa muito boa. É uma data que rodeia muito ali a perspectiva da caridade, da irmandade. Então a gente tem que aproveitar esse final de ano para fazer a reflexão da pessoa nova que você quer ser também no ano que vem. Você já pode começar de amanhã, não tem problema. Mas a Mayra antiga precisa ficar nesse ano para a Mayra nova nascer no outro ano. Então, que a gente possa usar os nossos conhecimentos, nossas religiões, nossas doutrinas, aquilo que a gente propaga, não só para o nosso próprio bem, mas para o bem do próximo. Não existe, de jeito nenhum, não existe amar a um Deus que você não conhece, que não vê, e deixar de amar ao próximo que está do seu lado. Então, o maior dos mandamentos é amar uns aos outros. Amar, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, é sim, mas ele diz, e o segundo, tão importante quanto o primeiro. Amar ao próximo é também amar a Deus, é essa representatividade. Então, a mensagem que nós queremos deixar, né, nós, meu mentor, eu, a Casa da Caridade, é que a gente possa fazer desse ano uma reflexão para um ano melhor, para que essas guerras que acontecem nos outros países possam ser evitadas, porque essas guerras começam nas nossas guerras internas, nas nossas contendas, nas brigas entre religiões, nas brigas por políticas, nas brigas por pequenas coisas. Então, que a gente saiba, a partir de então, dar valor ao que tem valor e preço ao que tem preço. Então, essa é a nossa mensagem. Nós agradecemos vocês que quiserem visitar a Casa da Caridade. Nós estamos com um projeto do final do ano, que são as nossas cestas natalinas. Além das cestas que nós damos, a gente acaba dando um panetone, um frango de 3 quilos e um refrigerante para cada família. E esse ano vocês podem colocar uma homenagem a alguém, por exemplo, de um ente querido que partiu, você pode colocar desse ente para a família, vai ter o cartão. Então, se vocês puderem nos ajudar, divulgando também, nós atendemos mais de 5.000 pessoas mensais. Então, nosso pedido de ajuda é esse. Vamos fazer um Natal feliz para essas pessoas também que precisam. Muito Perfeito. obrigada, viu? E a gente vai colocar na descrição aqui o link, tá, da rede social, tudo explicadinho para você acessar mais fácil. Obrigada. Gratidão, viu? Muita paz a todos.